se sentirem à vontade para desmutar o microfone e tirar qualquer dúvida, podem ficar à vontade também, beleza? Vou dar início aqui, então. Gui, você pode confirmar para mim se está conseguindo enxergar aí direitinho? Tá tudo ok? Tudo ok, Juan. Beleza. Bom, para iniciarmos, né, como o Juan falou, vamos falar um pouquinho sobre a apresentação de alto impacto e como a gente pode realmente mudar as apresentações de acordo com o ambiente que a gente está. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana, prazer. Atualmente sou consultora da DM, consultoria empresarial, e estou muito animada por dar esse workshop e conseguir passar todo o conhecimento que a gente adquiriu durante a nossa trajetória. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Guilherme, eu sou trainee atualmente na ADM e também estou muito feliz por estar aqui para poder passar tudo que a gente sabe para vocês. Espero que gostem. Oi, pessoal, meu nome é Juan, eu sou consultor também atualmente na DIM e para mim é um prazer poder falar desse tema que eu gosto bastante com relação ao layout. E por último, eu sou o Vinícius, também sou trainee / consultor aí na DIM, então vai ser muito legal dar essa aula para vocês. Então, primeiramente, a gente traz umas boas práticas, né, do que a gente precisa para a aula. Então, anota as dicas, porque são dicas muito valiosas. Além de estar gravado, também pode pegar um caderninho aí, ou então, se quiser abrir um documento e fazendo junto com a gente, fique à vontade. Microfone mutados, como já foi falado, e use o chat para se comunicar e tirar dúvidas também, qualquer coisa, estamos à disposição. Beleza, pessoal. A nossa agenda principal hoje aqui, a gente vai ter um check-in para a gente poder dar início e falar um pouquinho mais sobre o tema. A gente vai destrinchar um pouquinho mais o que é uma apresentação de alto impacto, né? Vamos falar de algumas ferramentas de apresentação, falando pontos positivos e negativos de algumas delas. Vamos entrar mais aprofundadamente no ambiente do layout mesmo, né? Nos diversos pontos que o layout abarca. Também vamos falar um pouquinho sobre imagens, animações, GIFs dentro das apresentações de vocês e também algumas dicas e boas práticas para a construção de apresentações no dia a dia de vocês, beleza? Então, para a gente poder começar, a gente vai começar com o check-in, que é uma cultura que a gente tem dentro da DIM, que é basicamente uma forma de a gente quebrar o gelo no começo de uma apresentação, de uma reunião. Então, a gente vai usar o Mentimeter, a plataforma Mentimeter. Se você tiver com o celular disponível, você pode só apontar para o QR Code, já vai direto. E se não, você pode entrar no menti.com, site menti.com, acho que o Vini pode pôr aí no chat, e entrar com esse código aí. Nessa plataforma, vocês vão responder a pergunta: o que para vocês é uma apresentação de alto impacto? Em apenas uma palavra. Beleza, pessoal. Vocês podem ir acessando aí pelo QR Code, a gente vai dar uns minutinhos, eu já vou abrir aqui o Mentimeter com as respostas que vocês trouxerem, só para a gente pegar um pouquinho da percepção de vocês, o que vocês pensam, né, sobre a apresentação de alto impacto, para vocês irem preenchendo. Vocês podem voltar rapidinho no código, por favor? Claro. Eu coloquei no chat também qualquer coisa. 608328 beleza? Massa, a galera já está respondendo aqui pelo Mentimeter, né, Gui? As palavras que a galera está falando mais vão ficando maiores, né? As maiores palavras são as que estão mais sendo ditas e basicamente isso. Vamos esperar, então, algumas respostas. A gente já tem 11 respostas, né? Massa. Bom, vocês já trouxeram aí cativante, simplicidade é um diferencial e realmente essa questão da apresentações de alto impacto sempre são um diferencial para as pessoas. Quando você vê algo uma apresentação mais simples, mais concisa, obrigado. Você vê aquilo como diferencial, é sempre muito bem planejado, tem que ser bem atrativa, então tem que atrair as pessoas têm que olhar aquilo e se
gostarem disso, se familiarizarem com aquilo. Sempre tem que ser dinâmica, marcar sempre as pessoas é algo que tem que ter em qualquer apresentação de alto impacto, é a marca. Quando você vê aquela apresentação, você olha e fala, velho, isso marcou. É exatamente para isso que serve uma apresentação de alto impacto. Tem como recarregar a página, Juan? Ver se Claro. tem alguma resposta? Beleza aí, ó. Várias outras, Gui. Massa, aí ó, atrativo aí no meio, então realmente essa questão de ser bem atrativo tem também objetivo, então é algo bem mais simples, bem mais direto, não tem aquele tanto de texto, aquele tanto de informação dentro de um lugar só, é realmente bem mais direto no que quer ser passado. Massa, vocês têm um direcionamento muito bom. Massa, arrasou, gente. Obrigadão. Complementando também, uma que deu aí no centro também é diferencial, né? E a gente acredita muito nisso, que uma apresentação de alto impacto é um diferencial para você. Então, em alguma reunião, em alguma coisa, você trouxer uma apresentação, as pessoas vão realmente estar interessadas naquilo e vai ser um diferencial para essa apresentação como um todo. Boa. Então, gente, a gente está falando bastante sobre PowerPoint, apresentação de impacto, mas o que o Steve Jobs tem a ver com isso? Sendo que, tipo, a Microsoft é concorrente da Apple. Vocês têm alguma ideia do que o Steve Jobs tem a ver com, tipo, apresentação de alto impacto? Pode mandar no chat, pode desmontar o microfone também. Alguém tem alguma ideia? Não? Então, eu vou continuar. Então, o que o Steve Jobs tem a ver com a apresentação de alto impacto? Pode passar, Juan. Estética. Isso, muito bom. Steve Jobs, você me lembra aquela apresentação do iPhone, também é uma ótima ideia do que é uma apresentação de alto impacto, porque ele também, na forma como ele apresenta os seus novos produtos, ele traz também um impacto que aquilo pode causar nas pessoas. Mas outro ponto também que a gente quer trazer é a estética dos produtos dele. Isso, visualmente pertinente. Isso é muito ótimo. Tipo, com relação aos notebooks, vamos pegar o MacBook Pro. Ele é um computador extremamente fino. Se você for comparar com os outros computadores no mercado, o que para as pessoas influencia bastante. Também a estética é muito clean. É aquele negócio, tipo, você olha e fica, nossa, parece ser revolucionário, parece ser inovador. Muito boas respostas estão saindo do chat. Gostei muito. Pode passar. E é muito isso, né, Aninha? Não necessariamente as pessoas hoje elas estão querendo comprar necessariamente pela funcionalidade, também a estética é um fator muito importante, né, que a gente considera hoje em dia. Se você for analisar, tipo, o processador, tipo, ou a questão do software em si, você vai preferir o da Microsoft, porque ele tem muito mais funcionalidade, você consegue usar coisas que são mais comuns às pessoas, tipo, por exemplo, planilha, o PowerPoint em si também. Mas com relação a, tipo, estética, a apresentação de como você vai ter um produto, né? Como é que vai ser o seu dispositivo. É muito mais preferível um produto Apple. Massa. Exatamente, Cláudia, acontece a mesma coisa. Beleza, pessoal. Aqui é um exemplo para vocês com relação à estética, né? A gente pode observar que nesse slide aqui ele está apresentando um título, uma imagem, um destrinchamento, né, de um texto. Então, se a gente observar aqui, é muita informação, né? Tem um fundo cheio de informação, cores variadas, a gente tem algumas diferenciações em questão de fonte dentro desse texto, e a gente está meio que tentando auxiliar vocês a pegar essas percepções de quando um slide está ficando muito cheio, com muita informação, que às vezes não é tão necessária para o seu contexto, sabe? Então, nesse slide aqui, né, ele fala o objetivo maior da empresa, blá, 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 blá. E se a gente fosse resumir tudo isso aqui nesse slide, o que faria sentido para esse contexto, as únicas palavras relevantes aqui nesse contexto seria crescimento e consciência ambiental, né? Então, todo o restante aqui são coisas que podem agregar, mas para a gente que está, por exemplo, até apresentando para vocês aqui, trazendo conteúdo relevante, é muito importante que a apresentação engaje vocês, que vocês tenham interesse no que a gente está apresentando, e a mesma coisa esse princípio vai para qualquer coisa que vocês aplicam, né? Complementando um pouquinho o Juan, tipo, se você traz algo mais enxuto, você consegue prender mais a atenção das pessoas. Se você traz algo muito corrido, muito texto,
tipo, algo que as pessoas visualmente vai ficar desagradável, as pessoas tendem a prestar atenção menos na sua fala. Exato. E elas ficam presas mais no slide que você, né? Então, aí aqui, pensando nas nossas palavras enquanto crescimento e consciência ambiental nesse slide, a gente poderia transformar tudo isso para uma simples informação, como uma foto no fundo e a palavra crescimento, né, Aninha? E também tem a questão da plantinha. A plantinha, ela tem um papelzinho, tipo, meio que uma entrelinha, que é a planta, ela cresce, né? Então, tipo, autocrescimento. E também a gente estava falando sobre crescimento ambiental. Então, tipo, essa foto também tem a ver com o tema que a gente vai trazer. Juan, alguém queria fazer uma pergunta no chat. Pode fazer. Massa. É o Eudes. Alô, consegue escutar? Consigo sim, pode falar. Mas, uma pergunta em relação à concisão das informações. Se você tem um contratante e ele te pede para fazer um determinado projeto para resolver determinado problema, é mais interessante, tipo assim, considerando que você já foi contratado, você não está querendo a contratação, é interessante agora que você faça uma apresentação muito mais detalhada, tipo, para apresentar todos os vieses do trabalho, os detalhes, ou ainda é interessante manter a concisão? Eu posso responder, Juan? Fica à vontade, Aninha. Tipo, depende muito do contexto. Tem contextos que, tipo, a pessoa quer que você tipo, apresente resultados, por exemplo, gráfico, números. Só que, tipo, isso não é desculpa para você trazer um texto gigante. Você pode trazer gráficos e números, mas ao mesmo tempo deixar, tipo, algo visual e algo bonito. Então, tipo, a apresentação de alto impacto, ela envolve também, tipo, você pegar uma grande quantidade de dados que você tem, saber quais dados são relevantes para aquele momento e trazer alguns dados na fala também. Tipo, por exemplo, você quer fazer uma apresentação sobre dados de mídia da sua plataforma, certo? E aí você traz os gráficos, falando de, tipo, engajamento, curtidas e tal. E aí você pode trazer na fala, tipo, análises, certo? E aí você pode, tipo, também entregar para a pessoa um relatório depois de tudo aquilo, sabe? Então, tipo, trazer palavra-chave, como diz o Luiz aqui, tipo, de usar a palavra-chave, pode equivocar as ideias por trás da palavra-chave. Tipo, imagens, no caso. Não, acredito que não, porque, tipo assim, as imagens, elas estão muito interligadas com a palavra-chave. Então, tipo assim, se a gente está falando sobre crescimento ambiental e aí, tipo, a gente usa uma plantinha que também cresce e ao mesmo tempo está relacionada ao tema, tipo, isso não equivoca. Mas voltando à pergunta do Eudes, tipo, acredito que toda essa questão de trazer dados, ele pode ser abordado também, mas não saber quais dados são relevantes para o momento, sabe? E até complementando aqui, às vezes a gente tem muitos dados, então a gente não precisa colocar num slide só toda a apresentação que a gente vai fazer. Então, destrinchar bastante, tipo, cada slide vai falar de uma coisa, então do crescimento, outro vai falar do engajamento. Então, isso acaba sendo mais visual e acaba ficando melhor para a pessoa que está assistindo. Valeu. E até mesmo em contextos que a gente não necessariamente quer mais conquistar, digamos assim, um contratante com uma apresentação de alto impacto, quando você traz essas informações de maneira mais concisa, como a Aninha colocou, simplesmente colocando o gráfico e trazendo o destrinchamento na sua fala, isso dá muito mais validade para você enquanto apresentador dessa apresentação, porque mostra que você conhece o tema e foi preparado para aquilo. Você não precisa de toda a informação do seu slide para você passar o conteúdo e a informação que você quer, né? Enfim. Massa? Beleza, galera. Vocês trouxeram um pouquinho para a gente o que vocês achavam que eram apresentações de alto impacto, né? As respostas ficaram muito maneiras. Obrigado pela participação aí pelo Mentimeter. E é isso. Então, gente, apresentar é contar histórias. Pense o seguinte, imagine que você tem uma ideia muito boa, só que você não sabe como transmitir ela para as pessoas, certo? Então, tipo, a sua ideia, ela pode acabar não passando a ideia de, tipo, ser realmente boa. Então, é uma frase que eu já escutei bastante, que é: uma ideia ruim, mal apresentada, ou bem apresentada, é muito mais impactante do que uma boa ideia mal apresentada. Faz sentido? Então, se apresentar e contar histórias, você tem que sempre buscar deixar essa história bonita, deixar ela visualmente confortável para as pessoas que estão assistindo. Quando você tem algo que é visualmente confortável para quem você está vendendo, para quem você está apresentando, professor, seja, enfim, para quem quer que seja, a pessoa recebe aquilo de maneira mais... Ela consegue receber melhor aquela ideia.
Então, se você tem uma apresentação bem feita, bem estruturada e bonita, simples, a pessoa que está recebendo essas informações, ela consegue receber isso de maneira mais clean, ela consegue ter uma... Mais receptivo. Isso. Isso torna a história mais receptiva para as pessoas que estão assistindo. Obrigado. Exato. E, como eles contaram, né, como a gente até explicou pela dúvida do Eudes, a apresentação ela é muito um guia, né? Ela não é a história inteira, ela vai simplesmente guiar aquilo que você vai estar trazendo na sua fala. Então, pense muito no passo, na linha lógica que você vai estar querendo seguir para que você consiga se guiar, né? E como ela é um guia tanto para quem está recebendo e assistindo sua apresentação, como para você mesmo que está apresentando, né? Então, se você se perder em algum momento, você pode retornar ao seu slide para você lembrar do que você estava falando quando você olha para ele também. Então, ela é um guia nesse sentido. Então, todo mundo sabe, mas não custa lembrar. Não há nada mais chato e desinteressante do que uma pessoa que não sabe a história e fica lendo tudo. É como se fosse um comediante lendo a piada de script, perde toda a graça. Quando isso acontece, o ouvinte não sabe se lê ou se presta atenção. Enfim, era só um exemplo. Exatamente isso que eu estou falando agora. Eu estou aqui lendo para vocês o que está escrito no slide e não tem mais nada de interessante do que isso. Diferente do Juan e do Guilherme e da Ana, que trouxeram uma perspectiva do que estava escrito no slide, eu só fui lendo para vocês. Então, não faz sentido a gente colocar tudo que a gente vai falar no slide e ficar lendo, porque não vai ser uma coisa interessante. Não vai trazer credibilidade, né? Porque não vai mostrar que a gente sabe do assunto, vai só estar lendo algo que já foi escrito. Enfim, então esse exemplo é bastante sobre isso. Complementando o Vini, rapidão, com relação a isso do texto, é muito importante você ensaiar a sua apresentação, saber o que você vai falar exatamente no momento. Então, ensaiar é muito importante. Que é tipo conhecer o seu público. Então, não adianta você querer fazer uma apresentação, sei lá, na UNB e de terno e gravata, que o povo vai olhar e vai falar, velho, isso aí é uma piada, só pode. Mas também não adianta você ir numa empresa e apresentar de short chinelo. Então, você precisa conhecer para quem você está apresentando, para que a partir disso você saiba como se vestir, saiba como se portar, saiba como montar a sua apresentação e saiba como falar. Então, tudo isso passa credibilidade. O Thiago mandou mais uma pergunta aqui. Tem alguma disciplina que ensina a estruturar as informações de uma apresentação para ser de alto impacto? Disciplina, tipo, você quer dizer na UNB? Tipo, alguma regra? Tipo, porque se for da UNB, eu acredito que não, eu não conheço nenhuma, mas se o Vini souber, ele está mais tempo, então não sei. Mas, eu não sei se existe. Pronto. O Luiz falou aqui, no final do curso de EDM, a gente tem uma disciplina de estruturação de apresentações. Muito bom. Vini, eu acho que você pode passar. Tá, então já falar um pouquinho sobre ferramenta de apresentação, né? Então, onde vai ser as apresentações e como a gente monta as apresentações que a gente faz. Consegui voltar aqui, tá, Vini? Tô de volta. Tá. Bom, gente, falando sobre o PowerPoint, algumas vantagens e desvantagens. O PowerPoint, por ser uma ferramenta, um software baixado no computador, ele tem uma dificuldade de compartilhamento. A gente da UNB, a gente tem o acesso ao PowerPoint online. Porém, o acesso dele é muito dificultado. Tipo, às vezes pode dar problema, às vezes pode ser ruim para as pessoas que estão fazendo a apresentação, sem contar que não tem todos os recursos que o software tem. A interface prejudicada em dispositivos macOS. Então, como a gente tinha falado lá no início, quando eu falei de Steve Jobs, e tipo, a questão da concorrência, que tipo, o sistema macOS não tinha
para alguns sistemas ele não era muito bom e tal. É uma coisa que acontece com o PowerPoint. E agora as vantagens é o acesso de vários tipos de arquivos, então você pode colocar tanto arquivos integrados, tipo, por exemplo, Word, com Excel, várias possibilidades de templates também, então tipo, você pode baixar templates na internet e colocar lá. Tem um amplo apoio de usuários no quesito de uso, né? O que acontece? O PowerPoint é uma ferramenta muito necessária para diversos aspectos da vida profissional das pessoas e acadêmica. Existem vários cursos que auxiliam as pessoas a utilizar. E outra vantagem também é a utilização de áudios. Tipo, você pode colocar uma música, você pode colocar um áudio durante a sua apresentação, o que pode torná-la muito mais dinâmica dependendo do seu intuito. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco do Google Apresentações, que é o queridinho da ADM, é o que a gente realmente mais usa e também recomenda. As vantagens dele. Primeiramente, ele é online, né? Ele é uma plataforma do Google online que permite um acesso simultâneo e ilimitado. Então, você pode compartilhar ele para várias pessoas e as pessoas podem editar simultaneamente o documento. Inclusive, essa apresentação foi feita no Google Slides, no Google Apresentações. Também em relação com outros aplicativos da plataforma Google, então o Google Planilhas, a gente pode trazer gráficos e tabelas do Google Planilhas. Também tem relações com o Google Documentos, Google Formulários, enfim. E não tem necessidade de baixar arquivos. Então, assim, essa apresentação a gente não precisou baixar para poder apresentar para vocês. A gente está apresentando ela de maneira online. Mas se você quiser também, tem como você baixar o arquivo para o tipo de PowerPoint e apresentar pelo PowerPoint. E a desvantagem é que tem a necessidade do uso da internet para poder ter alcance da plataforma. Legal. A Francilene comentou que não está ouvindo. Francilene, eu acho que é por questão do som, eu vou direitinho aqui. Se o problema permanecer, só avisar para a gente. Escreve aí, que ela não tá ouvindo, né, Juan? Enviando para ela aqui no chat. É verdade, amigo. Pensei isso agora. É que eu estava falando enquanto eu digitava. Beleza, galera. Continuando sobre o Prezi aí. O Prezi é um outro tipo de plataforma de apresentações que a gente utiliza para apresentação de slide. Ele procura ser um pouquinho mais dinâmico com relação às outras plataformas. Pode passar aí, Vini. E com relação ao Prezi, né, a gente tem algumas considerações que são muito importantes para ele. Aí deu certo com a Francilene, tudo certinho. Na versão não paga do Prezi, ele não tem esse arquivo que é editável offline, né, como, por exemplo, o PowerPoint, e algumas partes do Google Apresentações você consegue baixando offline. Não permite edição de imagens, você simplesmente só coloca a imagem lá dentro, porque a formatação dentro do Prezi é muito dinâmica e aí você pode ter algum pouquinho maior dificuldade nessa questão de edição de imagem. Ele requer uma licença premium também para que você acesse todas as finalidades dele, né? Ele é, tipo assim, muito bom, muito dinâmico, mas, assim, você precisa dessa licença para você conseguir ter a sua disponibilidade de todas as ferramentas, né? Outro ponto é que ele permite a modificação de até 10 colaboradores. Então, né, como o Gui comentou sobre o Google Apresentações, que dá para várias pessoas ficarem fazendo alteração simultânea, né, e tudo mais. Esse aqui também permite essa modificação e ele também traz apresentações mais dinâmicas, né? Então, se você quer uma apresentação de impacto que não vai cansar o seu público necessariamente, né, ela é uma ótima plataforma que pode te auxiliar nesse sentido. Só complementando Beleza? também, é bom a gente deixar claro que tipo, o Prezi, ele é uma plataforma que é muito difícil de ser usada. Assim, é realmente muito difícil, tem muita coisa mínima, muito detalhe que você precisa fazer e resolver. Tem gente que tem que fazer curso de 1 ou 2 meses para poder conseguir mexer. E, tipo, sério, é muito difícil de mexer. Então... Tá, então por último nós temos o Canva aqui, que muita gente provavelmente usa, o Juan mesmo é o fã número 1 do Canva. Então, vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens.
As vantagens é uma vasta quantidade de layouts prontos. O que é layout pronto? É você já ter um modelo ali no próprio servidor pronto para você fazer. Então, você pega ele, edita e pronto. Tipo, já está praticamente pronto. Então, ícones e fotos também, então a plataforma ela já é toda completa, ela não tem que você ficar pegando em outros lugares, essas coisas. E um facilitador de layout, exatamente por isso. Porque já está o layout pronto, então você só pega lá e faz uma adaptação nele. Como desvantagem, a gente não tem o compartilhamento simultâneo, diferente das outras plataformas. A gente não consegue mexer ao mesmo tempo. Então, se fosse nós quatro fazendo uma apresentação, a gente tem que ficar esperando um fazer para depois o outro fazer e acabar acabando uma questão de tempo, né? E a parte da plataforma é paga, então nem tudo que está na plataforma você consegue de graça, tem a parte premium, então você consegue, pagando mais, você consegue ter mais acesso a várias coisas. Além disso, na ADM a gente usa muito o Canva para fazer algumas coisas específicas. Então, por exemplo, a gente pode usar o Canva para fazer a capa e o restante a gente faz tudo nas apresentações, porque querendo ou não, o Canva ele traz uma gama muito grande de layouts prontos, umas ideias muito legais, então a gente já pega a capa pronta no Canva e consegue adaptar ela para o nosso cliente ou então para quando a gente fazer uma apresentação. Vini, o Cláudio perguntou aqui se o Canva permite alterar a extensão do arquivo. Se eu entendi direitinho essa questão de extensão, ela é com relação ao formato ou ao tamanho em si do arquivo. Estou errado aí? Qualquer coisa você me corrige, Cláudio. Mas o Canva, ele permite que você tenha essas grandes variações com relação ao formato de salvar, por exemplo, a sua imagem. Você pode salvar em PNG, em JPEG, em PDF, né? Isso são muitas funcionalidades que a versão free ela dá. Mas tem algumas delas que é só mais na versão paga do Canva mesmo, mas que dependendo você consegue, tipo assim, já sanar a grande maioria de suas demandas só com o Canva Free, beleza? Massa, a Chayana só tá com uma dúvida aqui que ela chegou um pouquinho atrasada. Tranquilo, Chayana. A gente está gravando a nossa chamada aqui, já vai estar registrado todo mundo que está entrando e está saindo da chamada aqui, tá bom? Aí qualquer coisa até o Gabriel, que é o host aqui, ele pode confirmar pra gente, mas tá tudo ok. Beleza. É isso. Pode continuar aí, pessoal. Então vamos continuar. Onde encontrar templates prontos? Eu acho que já teve até essa dúvida de o que são templates. Então, templates é o que o Vinícius já falou. Então, são layouts prontos, modelos de apresentações que podem ser usados para vocês montarem suas apresentações. Então, vamos lá. Onde a gente pode encontrar esses templates? No Canva, como já foi dito. Então, tipo, o Canva tem uma gama muito grande de templates prontos, onde você que é o lugar onde você já edita as suas apresentações. Então, lá você encontra os templates e edita por lá mesmo. O Slide Carnival, que você busca os templates e baixa para poder colocar no PowerPoint ou então no Google Apresentações. Eu acho que no Carnival não dá para o Google Apresentações, mas tipo, esse aí você não edita nele, você baixa e vai para o PowerPoint. Assim, Gui, só complementando no Carnival, dá sim também pro Google Apresentações também, tá, amigo? Tá bom. E o SlideGo, que é aqui, rapidão. Que ela é muito importante. Tem como copiar um template de uma plataforma e passar para outra? No Carnival, é isso mesmo. Tipo, o Carnival e o SlideGo, o objetivo deles é você encontrar um layout, aí você pode baixar ele, para estilo PowerPoint, extensão PowerPoint, né, PPT, e você utiliza ele como uma apresentação. Então, a partir dali, você edita no próprio PowerPoint. E também você faz a mesma coisa para o Google Apresentações. Você transforma o arquivo do site em uma apresentação do Google e depois você pode copiar dessa apresentação e colar na sua ou então editar na própria. E é a mesma ideia do SlideGo. Você pode baixar o template para o PowerPoint e também pode passar para o Google Apresentações. Consegui responder a pergunta? E até complementando, só essa consideração, também a ferramenta do Google Apresentações, se você, por exemplo, eu fiz uma apresentação aqui no Google Apresentações e quero baixar ela em PowerPoint, você pode fazer isso. Do Google Apresentações para PPT, que é o PowerPoint, você consegue fazer essa transformação sem muita alteração no seu layout. Mas o caminho inverso, ele é um pouco dificultado. Então, se você fez no PowerPoint e quer passar para o Google Apresentações, ele pode ter uma dificuldadezinha na questão de formatação, pode
vir alguns tamanhos diferentes, alguma fonte diferente, que aí não é o que a gente deseja. Então, é muito importante ficar atento nessa questão da plataforma que vocês estão utilizando, beleza? Massa, pessoal. Eu estava mutado, foi mal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre layout. Então, os 3 pontos principais de layout são agrupamento, contraste e alinhamento. A gente vai trazer um exemplo aqui e depois vai colocar na prática como funciona isso. Inclusive, vou mudar o roxo aqui para o Juan, mas antes disso eu vou explicar um pouquinho. Então, basicamente, esse daqui é o primeiro layout que a gente tem, né? Então, é um layout que foi colocar as palavras e colocado uma imagem, não tem uma sequência muito lógica e não tem muito sentido para a apresentação. O segundo aqui, a gente conseguiu ampliar a imagem, então ela começa a ficar um pouquinho mais arrumada, a gente começa a fazer uma ampliação, começa a realmente fazer o contraste entre as imagens e entre as palavras. Em seguida, a gente começa a dividir os blocos, né? Aqui, como foi visto, a gente tem 3 blocos, que esse aqui é um set de DJ que a gente pegou. E aí, o primeiro, a gente divide entre os blocos e o set list dele. Então, aqui já começa a ficar mais visual ainda, porque as pessoas conseguem ver e conseguem entender realmente o que vai ser tocado em cada bloco. Não está só um texto corrido igual estava aqui. E aí, a gente começa a relação do contraste, né? Que a gente começa a pegar algumas coisas para contrastar com a imagem de trás. Porque se a gente colocar só o texto aqui, às vezes ele fica ilegível em algumas partes, igual algumas músicas aqui. Então, a gente começa a questão do contraste e pega uns blocos que são esses quadrados aí. Depois disso, a gente divide, coloca ele no... Como é que fala? Claro, como é que fala para claro? Esqueci. Transparente. Então, a gente coloca ele mais transparente para poder não contrastar muito com a imagem, né? Então, aqui atrás a gente consegue ver a imagem, consegue ver um sentido, só que está desalinhado. Então, por último, a gente vai alinhar isso. Então, como é que a gente faz para alinhar? A gente seleciona todos os blocos. Isso a gente vai fazer agora. Então, a gente seleciona todos os blocos, clica com o botão esquerdo, vai em alinhar verticalmente e vai no meio. Então, ele vai alinhar no meio, ou então se quiser alinhar com em cima, vai no início, ou no fim, vai embaixo. Então, alinhando, ele vai ficar assim. Então, passamos de um slide que era assim, para um slide que ficou assim, muito mais legível e muito mais bonito de se ver. Então, vou passar para o Juan aqui, só um minutinho. Beleza, Vini, vou voltar aqui então. Eu vou exemplificar aqui para vocês, né, visto que a nossa aula é a ideia do workshop. Então, meio que o feeling que a gente quer trazer com esse workshop para vocês é que vocês consigam perceber como melhorar quando vocês têm um slide com muita informação, em contextos que vocês realmente precisam colocar muita informação em um slide só, não dá para dividir. Esse aqui é um exemplo que a gente pode trazer, beleza? Então, pelas considerações que o Vini falou aqui, a gente pode sim... Deixa eu só deixar vocês menorzinhos aqui, porque está parecendo muito grande para mim aqui. Beleza. Vocês podem fazer o aumento dessa imagem, né, sem perder a qualidade. A gente vai falar um pouquinho mais de imagens lá para frente, para vocês, de como pegar imagens de boa qualidade, enfim. Então, vocês podem pegar essa imagenzinha de fundo, fazer os devidos cortes nela, já que a sua imagem é de boa qualidade, né? Vocês não vão ficar prejudicados nesse sentido. Então, aí só coloca ela como imagem de fundo. Aqui entra aquela questão de ordenamento, né? Que é um ponto que a gente tem. É só apertar com o botão direito e enviar para o fundo. Na questão de separação aqui, a gente comentou, né? Você pode simplesmente pegar toda a sua informação e separar ela nos 3 blocos, como o Vini falou. Beleza? Aí aqui na primeira, eu vou deixar o primeiro bloco. Ops. Enquanto você tá fazendo aí. Aninha, eu acho que você tá como roxa aí por algum motivo. E aí tem uma pessoa pedindo para aceitar, e se você puder aceitar. Tamires. Ok. Pode continuar. Beleza, valeu, Vini. Aqui a gente tem, então, a gente faz a separação do primeiro bloco, né? Pegando esse feeling para vocês, então, vocês sempre priorizem deixar as informações que são similares, padronizadas em algum ambiente, né? Então, se a gente tem 3 blocos de set list, a gente sempre vai deixar eles de maneira similar para as pessoas visualmente conseguirem entender que você está tratando da mesma coisa, né? Nesses 3 ambientes. Então, aqui a gente tem o primeiro bloco, o segundo bloco, e aqui no terceiro bloco, vocês estão vendo que ele está considerado aqui como último bloco,
né? Se a gente colocou na primeira parte como primeiro, segundo, é importante que a gente padronize aqui também, beleza? Para vocês imaginarem que numa apresentação, a pessoa que está assistindo, vendo o seu slide, né, ela precisa entender a linha lógica daquilo que você está fazendo. Então, é muito importante que você sempre procure padronizar, entender padrões que estão acontecendo dentro do seu slide para que você possa trabalhar com todos eles, beleza? Então, aqui, né, falando das nossas considerações aqui do slide, então, a gente tem só a separação aqui também dessas duas frases, né? Porque aqui você tem uma frase muito longa e aqui você tem uma dica, né? Então, a gente só faz a separação delas aqui para conseguir ficar similar a como o Vini estava mostrando para vocês, beleza? Então, com as considerações aqui, ó, você pode pensar na questão de espaçamento, aí agora a gente vai falar um pouquinho da questão de agrupamento, beleza? Que é o primeiro ponto que o Vini tratou aqui, então vou trazer para vocês. Complementando também, essa parte que o Juan está fazendo, de copiar e colar o texto, seria a questão mais fácil, né? Porque você pode muito bem ali colocar uma caixa de texto e aí fazer novamente, mas você copiando uma caixa de texto e já replicando ela já vem com toda a formatação, todo a fonte que você quer da palavra, então você não precisa ficar mudando fonte, não precisa nada disso, só você copiar e colar a caixa de texto. Exato. E até na questão de alinhamento também, para você não ficar tendo que medir no olhômetro também, basta você selecionar com o botão direito aqui, pelo menos no Google Apresentações, tá? Para o PowerPoint, você tem os guias que ele chama dentro da plataforma, para você conseguir orientar. E no Canva também é assim, beleza? Então, você só colocar para alinhar horizontalmente, que ele já deixa tudo centralizado para você sem problema nenhum, beleza? E a mesma coisa serve para vários tipos de imagem aqui, vários tipos de blocos que você usar, né? A gente tem 3 blocos aqui de imagem. Para você selecionar vários, é só segurar Ctrl no seu computador e ele vai selecionar automaticamente os 3. Selecionados, você pode fazer o alinhamento entre eles, né? Você pode fazer essa distribuição aqui dentro do próprio PowerPoint. Então, você pode deixar todos no meio. Então, eles ficam todos bem alinhadinhos aqui, né? Vou deixar eles desalinhados só para vocês terem uma noção, ó. Pegar o primeiro aqui e deixar mais para baixo. Ó, deixar eles bem desalinhados. Aí você seleciona os 3 e faz o alinhamento vertical deles, que todos eles ficam alinhados. Então, isso já deixa, beleza? Depois desse ponto de alinhamento que eu comentei, né? Como deixar centralizado. Quando você seleciona vários itens, você já aparece essa guia vermelha no meio, te mostrando se está ao centro, né, horizontalmente, verticalmente. Vocês podem ir testando isso, né, entendendo como funciona. E agora, por último ponto, a gente vai trazer a questão do contraste. Porque mesmo que você tenha separado todas as suas informações, né, tenha colocado elas bem bonitinho aqui no seu slide, tudo certo, é muito importante que elas tragam um contraste com o fundo, tá bom? Então, é muito importante que você deixe isso contrastado para que a sua imagem tenha maior qualidade, né? Então, você pode colocar algum destaque na sua caixa, né? Então, aqui eu vou colocar o roxo só para ficar similar ao outro. Então, ela já começa a dar um destaque maior com relação à imagem que está ao fundo, né? Você pode alterar a forma dela, enfim. E também, se você não quer que ela fique extremamente destacada, porque às vezes o roxo pode dar alguma sensação de incômodo para você na imagem, você também pode deixá-la de maneira mais suave, tá bom? Aqui dentro é só você arrumar nessa questão de transparência. No Canva, ele também já tem a ferramenta de transparência nele também, e no PowerPoint também é só a mesma ideia de seleção aqui. Selecionou a cor, você vai alterar a transparência dentro da caixinha específica da cor. E mexeu aqui na transparência um pouquinho, de acordo com o que você preferir, deu um OK, que ele já vai ficar um pouquinho mais transparente, tá bom? Você vai fazendo as adaptações. Aqui pelos outros slides também tem um ponto que eles trouxeram, né, de que eles colocaram uma cor de destaque aqui nas letras de baixo. Então, vocês podem fazer isso também, selecionando todo o seu texto e pegando uma cor de destaque e fazendo a mesma coisa, tá bom? Que ele vai ficar roxo, dando um destaque maior. Então, vocês estão vendo? A gente não mudou questão de fonte, a gente não mudou
a questão de deixar um texto muito grande, a gente diminuiu cada um dos pontos e tentou procurar dar mais destaque para a informação que é relevante para a gente nesse contexto, para que ela faça sentido tanto com a imagem do fundo e faça um sentido lógico para quem está assistindo. Beleza? Isso aqui é só mais para vocês terem uma noçãozinha de como ela fica no final. E aqui, ó, é aquilo que eu comentei, tá? Só para vocês entenderem que quem preferir utilizar o PowerPoint, na aba de exibição, você vai ter que selecionar para exibir as guias, as linhas de grade, a régua, que aí ele aparece tudo certinho. Beleza? Para vocês conseguirem se orientar lá e fazer um slide bem balanceado, alinhado, tudo certinho. Tranquilo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ficar à vontade. Não entenderam alguma coisa, se quiserem que repita, podem ficar à vontade. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho de cores. Vocês estão vendo que o nosso layout ele é majoritariamente preto e branco e um pouquinho de azul, assim, para dar o detalhe. Então, esse azul, a gente usou ele para dar o contraste no que nas ideias que a gente quer passar. Então, sempre é importante você define umas cores principais, assim, do layout, de acordo com a paleta de cores, para não ficar algo muito ruim visualmente. Então, sempre é importante utilizar uma paleta de cores. E sempre escolher uma cor para dar um destaque nas informações que você quer destacar. Até complementando a Aninha, é muito aquilo, né? Sei lá, no trabalho na UNB, você vai fazer um trabalho sobre ketchup ou marca ketchup. Então, foi até uma coisa que eu recebi na DM quando eu entrei. Então, você vai lá e faz o que na sua cor? O que te lembra ketchup? Vermelho. Então, você usa o vermelho na sua apresentação para poder realmente remeter ao ketchup o tempo todo e fazer uma questão lógica entre a imagem e as cores, né? E complementando também, Vini, o que te lembra como complemento de ketchup? Branco, né, de maionese, ou amarelo de mostarda. Então, sempre saber as cores que vão complementar o seu principal. Exato, a linha lógica ela é muito importante. Então, vocês podem se referenciar tanto em questão de uma paleta de cores, vocês podem se basear com uma foto, por exemplo, né? Então, essas fotos vão conduzir tudo que vocês estão construindo, né, Aninha? Aí a gente o do roxo ali, amigo. Ah, claro, com certeza. Como naquele exemplo que a gente estava editando, né, com vocês, a gente tem um fundo mais arroxeado com azul dentro da foto e a gente pode trazer isso para a nossa imagem do setlist, né? Então, deixa ela bem mais a cara daquilo que você está apresentando. Só respondendo a pergunta do Rodrigo, né? Ele perguntou se a paleta de cores é diferente para cada finalidade. No caso, Rodrigo, a paleta de cores você vai decidir de acordo com a realidade da sua apresentação. Então, não existe uma paleta de cores específica para apresentar para a UNB, para apresentar um projeto. Você decide a paleta de cores de acordo com a realidade desse projeto. Então, sei lá, eu vou fazer uma apresentação de consultoria para a UNB. Eu não vou usar, sei lá, vermelho, roxo. Eu vou pegar as cores da UNB. Então, eu vou pegar minha paleta de acordo com a realidade do que eu vou fazer. Então, sei lá, eu vou pegar uma paleta mais branco, um azul, vou pegar um verde, e eu vou fazer isso, vou montando até ficar mais consciente, mais relacionado com o que eu estou apresentando. E complementando o Gui, isso é muito importante para que gere, a sensação de exclusividade. Então, a sua apresentação ela foi feita exclusivamente para aquele momento. Tendo visto que, você usou as cores, utilizou a logo, você, pegou e foi trazendo elementos que lembram aquele momento específico. Isso também é muito importante para as pessoas que estão assistindo, porque elas vão se sentir, nossa, isso é exclusivo. A gente está vendo algo que é exclusivo e ninguém mais vai apresentar para a gente. Massa. E até nessa questão de cores que o Gui comentou, se vocês pesquisarem, por exemplo, Universidade de Brasília no Google, digamos, a gente está fazendo uma apresentação para a UNB, né? A gente simplesmente pode pegar a logo da UNB, baixar essa imagem tranquilamente no nosso computador e existem aplicativos, isso aqui é uma outra diquinha que eu lembrei aqui para vocês, que vocês podem utilizar para pegar uma paleta de cores, né? O próprio Canva já tem o Canva Color Palette, que você já pode baixar, colocar uma imagem dentro dele e ele já gera uma paleta de cores para você. Então, isso auxilia muito para você falar assim, eu não sei qual imagem usar e tudo mais. Você pode simplesmente entrar no Canva, colocar uma imagem lá, que ele vai te dar uma paleta de cores similares aqui para você usar.
tá vendo? Então, se vocês não têm muita noção com relação à paleta de cores, vocês podem simplesmente se basear em uma foto e entrar nesse aplicativo que ele já te dá uma paleta pronta com base em uma foto, né? Tem É uma importante pergunta aqui. Vocês é acreditam importante que... lembrar, Pode ir. desculpa, Fim. É importante lembrar que, tipo assim, quando você for fazer uma apresentação, você tem que definir poucas cores. Tipo, você não coloca 10, 20, sabe? Não põe muita cor, porque isso se torna muita informação para a apresentação. Então, assim, 3 até 5 cores eu acho que seria já o suficiente para poder montar uma apresentação. Aí uma diferente aqui, outra ali, não tem problema, mas sempre ter cuidado com a quantidade de cores que você vai utilizar. Também cuidado com um aspecto... Ah, desculpa, Vini. Um aspecto também muito importante. Tipo, vocês estão vendo que a nossa apresentação é majoritariamente preta. Então, tipo, a gente evitou colocar muitos fundos brancos quando não, tipo, tinha a possibilidade de não colocar, para que não gerasse uma estranheza também. Então, tipo assim, se você for botar um fundo, prioriza tentar manter quando possível e, tipo, caso você queira mudar, muda para uma cor mais próxima, nada, tipo, um contraste, tipo, branco, aí depois um preto, tipo, porque às vezes a pessoa tá lá, preto, 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 aí chega um branco, assim, do nada, tipo... Perde a linha lógica, né? Gerar uma estranheza. Desculpa, Vini, pode continuar. Juan, vocês acreditam que é mais fácil criar apresentações seguindo um branding específico ou a partir de liberdade de criação? Juliane perguntou. Massa. Posso responder? Fica à vontade, Aninha. A Aninha gosta dessa. Depende muito do contexto, sabe? Eu gostei muito dessa pergunta mesmo. Depende muito do contexto. Tipo, se você vai apresentar uma ideia para um cliente ou alguém que, tipo, você quer que compre essa ideia, é muito importante você usar o branding, sabe? Tipo, porque o que acontece? Aquilo vai gerar essa sensação de exclusividade. Mas se você estiver apresentando para, tipo, um público, sei lá, estudantes, você pode usar a liberdade de criação, tipo, como a gente fez. A gente usou uma foto como a gente falou, não, esse GIF aqui vai ser o nosso principal, que foi o nosso início. Então, a gente pegou, ele é branco e preto. E a gente foi lá e pegou branco e preto para ser o nosso layout. A gente pegou baseado numa foto, tipo, e foi completamente liberdade de criação. Mas é isso. Você quiser complementar? Massa? Não, acho que era isso, tá? Tô super de acordo. Mas indo nesse sentido da questão de cores, a gente tem outra dica aqui para vocês, que é a ferramenta do Color Pick AI, tá? Ele é uma extensão do Google Chrome, que você pode baixar aqui, né? Você entra aqui na Chrome Web Store, né? Ou só pesquisar simplesmente aqui dentro o nome da ferramenta, Color Pick AI Dropper, que você já vai baixar essa extensão, né? Ou como o Vini gosta de fazer, é simplesmente pegar o nome do aplicativo e jogar no Google, só dar um enterzinho lá nele que você também já acha para você poder utilizar a ferramenta, beleza? Eu Aí, coloquei assim no chat aí para todo mundo copiar aí. Boa, Vini. Valeu, obrigado. Aí, assim que você baixa esse aplicativo, ele já aparece uma extensão aqui no canto superior direito da sua tela para que você possa utilizar a ferramenta. E como que ela funciona, né? Você simplesmente seleciona a extensão que você quer, e a gente deixou essa foto com várias bolinhas coloridas aí para simplesmente demonstrar isso. Clicou na ferramenta de seleção aqui, e você pode passear por todo a tela do seu computador para selecionar alguma cor específica, né? Se vocês não querem usar aquela paleta de cores do Canva, já quer ser mais direto com a foto que vocês estão usando para mudar a cor, vocês podem vir aqui e ele vai dar a cor exata que vocês querem dentro do layout. E aqui, como vocês podem reparar, ele está dando em 2 formatos, né? Ele está dando um formato que é com a hashtag, que é o hexadecimal, e a gente tem o RGB, né? E o que são essas linguagens? As cores que existem no mundo hoje, todas elas podem ser mapeadas por padrões de números, né? Em linguagens diferentes, seja hexadecimal ou de RGB. Para o contexto do Google Apresentações, do Canva, eles utilizam a linguagem RGB, ou a linguagem hexadecimal, beleza? Que são essas letrinhas aí, A4287, que isso representam exatamente essa cor rosa que eu estou selecionando aqui. Na formatação do PowerPoint, se você quer alguma cor específica, utilizando essa ferramenta do Color Pick, você vai utilizar a linguagem RGB, porque quando você entra no PowerPoint, ele vai te pedir para você marcar a linguagem em 3 caixinhas lá. Então, a primeira caixinha é 234, a outra é 66, a outra é 135. Tranquilo? Isso aqui é só mais para auxiliar vocês a querer pegar uma cor muito específica, usar alguma foto como base
para algum layout que vocês estão construindo, beleza? E é muito nesse sentido. Então, eu vou pegar uma demonstração aqui para vocês, rapidinho. Vou fazer aqui com o rosa mesmo, como eu já estava selecionando. Aqui, ó, vou selecionar esse ponto do rosa. Vou selecionar essa linguagem aqui do hexadecimal. Apertei Ctrl C no meu computador. Posso fechar aqui. E quando eu seleciono, por exemplo, esse título aqui de cores, eu venho aqui na corzinha dele, né? Cor do texto. Clico em uma nova cor e simplesmente colo a minha informação aqui, que ele já vai pegar exatamente o rosa da imagem que eu peguei. E o meu layout ele fica, digamos, mais coerente com aquilo que eu estava apresentando, né? Então, aqui vocês vão ter uma familiaridade com a foto e com o que está escrito dentro do layout. Beleza? Juan, só um minutinho antes de ir para a fonte. Claro. O Guilherme Tim deu uma dica muito legal, que é para quem gosta de algo um pouco mais completo sobre cores, paletas, etc. A ferramenta da Adobe é muito boa, o Adobe Color. É realmente muito boa, é uma ótima dica. Obrigada por lembrar. É verdade, eu inclusive usei nele nos projetos que eu executei há um tempo atrás para construir o branding do pessoal da empresa que estava contratando a gente. Então é muito massa mesmo, eu usei ele também. Alguém tem alguma pergunta, por enquanto? Senão a gente pode continuar. Tá. Então vamos. Agora a gente vai falar um pouco das fontes. Tá. A gente vai falar um pouco das fontes e é sempre importante você saber quais fontes usar e de que forma usar. Por exemplo, nesse slide aí a gente vê que a gente usou duas fontes com duas cores diferentes. A gente tem na simplicidade, a gente tem a leveza dessa cursiva, dessa apresentação de alto, ela é mais leve, mais cursiva, dá uma sensação de calma. Enquanto você vai impacto, é algo mais forte, é realmente uma fonte impactante. Então é sempre importante você ter essa noção de quais fontes usar e como usar. Aí tem essa questão de fontes diferentes e cores diferentes. Sim, e aqui até para vocês separarem, essa corzinha do impacto aqui foi usando o recurso que a gente fez aqui no canto esquerdo dessa câmerazinha. Beleza? Então, só para vocês terem uma noção também. Isso aqui vai muito da familiaridade, né, Gui? Tipo assim, eu gosto muito dessa fonte, não gosto muito daquela, posso casar duas fontes, enfim, né? Vai muito do feeling de cada um. Agora, se você pode ver, tipo, vocês podem notar de forma muito clara a diferença da anterior para essa. Essa aí parece que é um slide morto, é um slide sem vida. Tipo, você olha, tem uma foto, beleza, foto. Mas quando você vai ver o texto, chega a dar uma desmotivação. Em comparado com a outra, que é muito mais vivo, muito mais presente as fontes, e você consegue ter uma noção maior do que realmente está acontecendo. Tipo, no último slide, quando você vê impacto, você vê, tipo, impacto é a primeira palavra que você lê, independente se a apresentação de alto tá no começo. Quando você olha a apresentação, você já foca na palavra impacto. Nesse outro, você vê, tipo, tá, beleza, é isso. Sabe? Não casa muito, né, Gui? Tipo, Não casa. Uma imagem em boa definição com a letra sem diferenciação de maiúscula, minúscula. Uhum. Mas assim, né? Zero impacto aqui. Sim. Então, tem as dicas, né, sobre fontes. Então, apenas duas fontes. É sempre bom a gente trazer essa questão de usar duas fontes e com cores diferentes. Isso, desculpa, eu confundi. Essa das apenas duas fontes é que é sempre bom você utilizar até duas fontes nos seus slides. Então, sempre busca definir duas principais para você usar durante o slide todo. Essas que a gente trouxe são as dicas que a gente tem, que é umas que a gente usa na ADM e as que nós quatro gostamos, que é a Lobster, Montserrat, Pacífico, a Impact e a Century Gothic. Todas elas têm no Google Apresentações. Só um minutinho. Só falando um pouquinho que a dúvida do Luiz Antônio perguntou, uma das coisas que eu sempre quis saber é se tem onde baixar novas fontes para o Word e o sistema Office como um todo. A gente vai abordar esse tema daqui a pouco. Isso, tinha uma duvidazinha lá em cima também que perguntaram sobre fonte e a gente vai falar disso aí já já, beleza? Vem aí, gente.
Bom, então, agora falando sobre tamanho e simplicidade, né? Porque a fonte ela é exatamente isso. A gente tem que saber o tamanho certo e quais são as fontes que tem que usar para cada público. Então, pode passar. Então, basicamente, a gente tem que fazer um slide para a última pessoa de uma plateia assistindo. A gente tem que fazer o slide para a primeira pessoa, igual tá aqui. Aí, calma, que a caixa texto na frente. Então, a gente tem que realmente ver o tamanho da nossa fonte, escrever para a última pessoa, não para a primeira pessoa. Então, não adianta a gente colocar uma informação pequenininha, ou então quer esconder uma fonte, quer esconder uma coisa. Não adianta, a gente tem que realmente fazer uma coisa grande, porque senão a última pessoa, vai que a última pessoa que está na plateia é o CEO da empresa a trabalhar no futuro. Então, a gente tem que realmente pensar em toda a apresentação, apresentar no última pessoa e no primeira pessoa. Então, realmente, a fonte, a simplicidade da fonte faz muita diferença nisso. Respondendo ao Rodrigo, ele falou que não entendeu, né, se a quantidade de fontes ideal é usar apenas 2 ou sempre 2. A gente recomenda que usa, tipo, não vou dizer sempre, mas é sempre bom você ter 2 fontes para você ter uma alternativa do que você vai usar dentro da sua apresentação, para coisas diferentes. Então, título, você tenta usar uma fonte diferente do texto para ter um destaque maior, para a pessoa conseguir ter a noção do que é título e o que é texto, para ela conseguir separar essas duas coisas. Então, a gente recomenda que sempre use 2. Não vai ser sempre, você pode até usar 3, 4, a gente até usou aqui diferentes aqui para poder mostrar e tal, mas é sempre bom você trazer mais de uma fonte para poder ter esses destaques, do que é título, do que você quer mostrar, do que você quer destacar. Então, é sempre bom ter uma quantidade mínima de 2. E o que a gente fala que não necessariamente é regra. Você pode usar Uhum. uma fonte também, a gente vai falar aqui, né? Vai dar vários exemplos de como vocês podem aplicar isso em diferentes contextos. Então, gente, vamos falar agora de alguns recursos que vocês podem utilizar com relação às fontes. Então, utilizar uma mesma fonte com pesos diferentes. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí que tem essa mesma fonte com pesos diferentes. Então, a primeira parte de cima, a fonte é a mesma, porém, ela não está em negrito. Então, a parte de baixo ela está em negrito, então ela deixa a fonte um pouco maior e dá mais destaque. Então, caso vocês não queiram usar duas fontes, caso vocês não achem que seja necessário, vocês podem apenas mudar o peso delas, que também dará a ideia de destaque. Duas fontes diferentes, no caso, fontes diferentes, né, como o Gui tinha falado. Então, essa questão de trazer fontes diferentes para você destacar a ideia principal. Pode passar, né? E 3 fontes com tamanhos diferentes. Então, você quer destacar muito uma palavra e a gente destacou o tamanho aqui, por exemplo, porque a gente está falando sobre tamanho. Então, a gente destacou o tamanho para que vocês entendam que, tipo, você pode usar fontes com tamanhos diferentes. Isso. Aí aqui foi mal, Aninha. Pode continuar. Foi mal, é o que eu sem querer botei aqui. Quarto. Fontes com cores diferentes para dar aquela questão de destaque, como eu tinha falado anteriormente. Então, às vezes você tem uma ideia e você quer muito destacar ela, tipo, a gente usou cores para destacar, porque a gente está falando de cores, então cores tem tudo a ver com utilizar outra cor diferente. Então, utilizar cores diferentes também, junto com outras fontes também, e tamanhos diferentes também, aí pode dar um destaque muito grande que você quer passar. Sim, até quando você baixa esses templates prontos, né, esses modelinhos prontos, como a gente comentou um pouco antes, geralmente esses templates no próprio Canva, ele já vem com uma padronização de fontes para vocês utilizarem. Então, tipo, se vocês estão começando do zero, vocês podem ter essa liberdade de escolha, mas se vocês escolherem um template pronto, por questão de praticidade e tudo mais, os próprios modelos já vêm com as fontes meio que determinadas que você já pode usar sem se preocupar muito com isso. Beleza. E com relação a isso, você pode brincar bastante, né? Tipo, você pode sempre buscar fonte diferente, com cor diferente, com tamanho diferente, e ir brincando com isso para buscando sempre destacar a ideia principal. Então, não tem uma regra específica, que nem o Juan já disse, você vai brincando com isso até chegar num ponto de destaque. Massa. E aqui respondendo a dúvida que o pessoal mandou aí no chat, né? Onde encontrar fontes diferentes. Primeiro eu vou falar alguns lugares e vou mostrar para vocês onde encontrar, tá bom? Para ficar mais tranquilo. Claro, o Claudio perguntou se posso mudar as fontes dos templates. Pode sim, todos os templates eles já ficam, geralmente quando você baixa o template, dentro da construção do layout
mestre, né, do tema quando você baixa, ele já considera aquelas letras, aquelas fontes que já vem no template como o título, né, como texto corrido e tudo mais. Se você mudar, não tem problema, é só tomar esse cuidadinho assim de pelo menos padronizar tudo, onde você estiver criando novos slides, deixar tudo padronizado, mas você tem total liberdade para mudar como preferir. E mais uma aqui, Maria Clara perguntou se existe algum tipo de padronização tipo ABNT para slide acadêmico ou é mais livre? Depende. Para a questão de slide acadêmico, ele é um pouco mais livre. E no contexto acadêmico, a gente não segue, por exemplo, essa linha lógica aqui, como a gente está usando, né? A gente é muito questão de minimalismo, procurando trazer uma apresentação de mais impacto, mais dinâmica para vocês, mas para contextos acadêmicos, onde é mais textual, mais informação, aquelas dicas lá no início, elas são o que se aplicam para o nosso contexto, sem uma coisinha de ABNT muito específica, tá bom? Elas vão mais no sentido de linha lógica, fazer uma linha de raciocínio no seu trabalho, ser um guia para a sua apresentação e não conter todas as referências, todos os textos que você está utilizando no seu contexto acadêmico, tá bom? Mais alguma outra, Vini? Tudo certo? Pode continuar? Pode ir. Beleza. Aqui tem alguns sites que vocês podem utilizar para baixar fontes. O primeiro dele é o da fonte, que é o que a gente vai mostrar como exemplo para vocês aí, para baixar algum tipo de fonte. Tem o FontSquare, ou FontSquire, como a galera pode chamar também. Enfim, como que você faz isso, né? Basta você acessar o site que você quer, eu já entrei aqui só para facilitar o nosso tempo de apresentação, beleza, pessoal? E você pode fazer a seleção, digamos, pela vibe que a sua apresentação pode seguir. Então, se você tem uma apresentação que é mais old school, com temas específicos como faroeste, terror, se você quer uma fonte com mais cara de máquina de escrever, enfim, você tem várias opções aqui, beleza? Desde as mais básicas até algumas mais decorativas, enfim. Eu vou pegar uma de exemplo aqui, qualquer um, vou entrar na categoria terror aqui, que ele vai me dar vários tipos de fontes que remetem a esse tema, né? Então, vocês podem pegar qualquer uma delas aqui. E é bem simples, beleza? Vocês só simplesmente selecionam, vou pegar essa primeira questão de exemplo e vocês vão baixar. Quando vocês clicam em baixar, ele vai baixar um documento em formato zip, para você, que o que é o documento em formato zip? Ele contém várias informações dentro dele. Então, quando você abre, né, ele vai te mostrar a sua fontezinha aqui em formato de texto, beleza? Que é esse formatinho aqui de arquivo de fonte. Mostrando. Tá, eu só preciso compartilhar toda a tela. Calma aí, Vini. Isso. Obrigado, Vico. Deixa eu new share. Beleza. Aqui, ó. Pronto. Tá conseguindo ver aí? Foi. Beleza. Aí, quando eu abro o arquivo zip, ele vai me dar esses tipos de arquivo em arquivo de fonte OpenType aqui. Beleza? Então, é simplesmente você pegar ela. Eu vou deixar ela baixada aqui. Deixa eu voltar para minha tela aqui. Vou pegar aqui no PowerPoint, por exemplo, tá bom? Vocês podem acessar o PowerPoint, vir aqui, né? Acessar um título. E vocês podem acrescentar ou escolher dentre as diversas opções aqui, né? Do PowerPoint, calma aí. Ou vocês podem vir e acrescentar aqui o documento, beleza? Certinho. É só vocês virem aqui, edição, se eu não me engano, em suplementos aqui. Só um minutinho. Beleza. Vini, tá conseguindo aparecer minha tela aí? É porque eu acho que eu travei. Não, tá apresentando. Ué. O meu deu uma travadinha aqui. Calma aí, só um segundo. Sim. Acho que agora foi, né? Tá mostrando as fontes aqui no site, amigo? Sim. Tá. Beleza. Então, depois que você baixou ela, você pode acrescentar aqui. Você pode colocar ela tanto no PowerPoint quanto no Google Apresentações, beleza? Aí é só você arrastar para o documento que você tá, que ele já baixa a fonte certinho. Tranquilo? Só complementando, Juan,
Lá no PowerPoint também, outra forma é você instalar a fonte primeiro, você clica no arquivo lá que ele mostrou, você instala ela, vai aparecer um botãozinho de instalar, instalou, e aí já aparece tanto no PowerPoint, quanto no Excel, quanto no Microsoft Word. Isso. Ah, valeu. Obrigado, Aninha, que eu tinha me perdido nessa info. Eles estão pedindo para repetir os passos, Juanzinho. Beleza, amigo. No Google Apresentações aqui, vocês não conseguem fazer essa inserção tranquilamente da fonte, tá bom? Geralmente, ele já te dá mais opções de fonte aqui para baixar para o Google Apresentações. Ele te dá algumas outras opções aqui, não é possível baixar para ele, para vocês conseguirem ter esse acesso, beleza? Então, os próprios templates e tudo mais, eles já trazem tudo isso certinho. Aí, Aninha, se você puder ir me auxiliando aqui, porque eu esqueci certinho na parte do arquivo, como baixar a fonte, tá bom, Vai amiga? lá, volta lá no zip. Volto sim. Tá apresentando tudo aí ou ele não tá abrindo para você? Não. Tá no slide. Ah, então deixa eu apresentar ele aqui de novo. Beleza. Agora foi. Isso. Aí você clica nele, Uhum. vai abrir. Abriu? Abriu. É porque eu vou ter que ficar compartilhando toda a tela, toda a tela que abre, mas agora foi. Tá vendo aí, Aí né? você vai instalar. Pronto. Aí você vai no PowerPoint. Como é o nome da fonte? O nome dessa fonte aqui é Another Danger. Tá, aí você vai lá no PowerPoint mesmo. Na página inicial. Aí ele vai em títulos. Aí você pesquisa você pode recarregar também, abrir de novo no caso. Que aí vai ser melhor, eu acho. Tarará. Então, só um segundinho aqui. Novo. Nossa. Vê se agora vai, porque você não tem que fechar o aplicativo, iniciar o aplicativo, porque você acabou de baixar uma fonte nova. Tenta pesquisar ali em cima, pra ver se não aparece embaixo. Porque senão você tem que abrir de novo, porque você fez Ah, tá. Beleza. uma modificação, né? Então você tira ali o X e bota de novo. Vamos lá. Tarará. Isso mesmo, Luiz. Tem que fechar e abrir. Ali, ó. Another Danger. Obrigado, Aninha. Nada. Beleza, pessoal? Então, é bem tranquilo. Isso serve mais para o contexto do PowerPoint. Então, só baixou a fonte lá no site, clicou nela, né? Quando abre esse arquivo zip aqui, dá 2 cliques nela, clique em instalar e abriu sua nova apresentação, ela já vai estar lá automaticamente no ambiente para vocês, tá bom? Eu queria deixar, importante fazer um adendo que é assim, quando você baixa essa fonte e você usa ela na sua apresentação, se você enviar o arquivo PowerPoint para outra pessoa, se você for enviar, sei lá, para um professor avaliar e tal, essa fonte não vai funcionar. Porque para ela rodar, ela precisa estar salva no arquivo da pessoa que está recebendo. Então, ou você manda em PDF para ter essa fonte, ou você manda o arquivo PowerPoint mais o arquivo da fonte para que a pessoa possa instalar e ver a apresentação com a fonte. Então, sempre tem que ter esse cuidado. Boa consideração, Gui, bem lembrado. Então, se vocês forem fazer qualquer coisinha nesse sentido, tomem esse cuidado, que ele é bem importante, beleza? Tá, então agora a gente vai falar um pouco da estrutura. O que é uma estrutura de slide? Então, é a forma como você organiza o seu slide. Onde você vai colocar o texto, onde você vai pôr uma imagem, sabe? É essa forma mesmo de o que você vai fazer para estruturar o seu slide. Qual vai ser o formato dele. A primeira estrutura que a gente tem é a foto / GIF estourado, mais um box, mais uma caixa de texto. Pode passar. Primeiro, o que é foto e o GIF estourado? Nesse caso, o GIF estourado é aquele GIF que fica fica na tela inteira. Então, ele ocupa todo o espaço da tela.
Então, aqui no caso, a gente tem um GIF estourado, mas um box, uma caixinha ali, onde tem a palavra universo. É interessante falar que, tipo, essa caixa, eles pegaram a cor da imagem, do pãozinho que aparece, para a gente poder montar e ter uma relação maior do que está sendo apresentado. Pode passar. A gente vai falar sobre os GIFs daqui a pouquinho, Jordana. Ó, esse segundo exemplo é massa porque, tipo assim, a gente tem a foto estourada e a gente tem várias opções dele, né? Tem a caixa ali no canto com a palavra reunião e esse branco, ele foi pegado da cadeira e a fonte, ela foi pegada dessa haste das pernas da cadeira. Pode passar. Já nesse caso, o reunião, a cor do reunião, ele foi pegado das pernas das cadeiras. E por último, a gente pegou o amarelo dessa cadeira que está bem no cantinho, sobrando, e colocou um pouco de transparência. Então, a foto estourada e um box. Aí você pode pôr ela no meio, nos cantos, em cima, embaixo, onde você achar que fica melhor para a sua apresentação. Aí sempre tem essa ideia de pegar cores, transparência e fonte. Bom, a segunda dica é o slide metade-metade, que é basicamente o que a gente usou boa parte da nossa apresentação. Então, é você colocar uma metade de alguma coisa, metade de uma imagem ou um GIF, e outra parte o texto. Então, traz esse dinamismo, né? De você colocar uma imagem e o texto um do lado do outro, você conseguir ver e relacionar a imagem com o texto da melhor forma possível. Então, gente, falando um pouquinho do foto barra GIF e título estourado, tem esse exemplo aqui. Vou passar. A gente utiliza esse texto para quando a gente quer dar um impacto maior na frase que a gente quer abordar, mas ao mesmo tempo a gente quer trazer também o GIF estourado no fundo. Então, por exemplo, no que a gente acredita. Então, tipo, a gente colocou o texto, tipo, um tamanho grande que coubesse todo na tela, isso é importante. Porque às vezes você coloca o estourado e acaba não cabendo tudo na tela por ser uma fonte muito grande. Então, é muito importante que o texto que você coloque, ele seja pequeno, muito grande, para que caiba todo dentro da tela. Pode passar. Esse exemplo é bom porque, tipo assim, você pode usar sempre quando você quer focar em algo. Você quer que a pessoa olhe aqui e fale, véi, impacto, sabe? Que impacte a pessoa. No exemplo anterior, se você for ver, é um destaque muito grande nas palavras no que a gente acredita. Então, assim, quando a pessoa, você está conversando lá e fala, pá, aí você passa esse slide, a pessoa já vê, tipo, tá, beleza, eles vão falar do que a gente acredita. Então, sempre é importante você trazer esse slide quando você quer focar em alguma coisa, em algum tema. Até complementando essa questão do Gui, galera, se vocês não têm muito esse feeling de falar, quando eu dou destaque para alguma coisa, quando eu não dou, vocês podem muito pensar para o contexto de vocês. Se é um número relevante que é para a sua apresentação, se é um dado muito importante, você pode pensar em dar destaque para aquilo. Se é uma frase do seu autor base, de um artigo acadêmico que está apresentando, você pode colocar a frase desse autor com maior destaque. Beleza? Isso dependendo muito do contexto. E se vocês falam, Juan, mesmo assim, eu ainda não tenho esse feeling de como pensar isso, se você baixar aqueles templates prontos, que a gente falou para vocês, nessas diversas plataformas, vocês mesmos podem ver que eles já deixam modelos prontos de layout de destaque, com imagem, com texto, com número, então já facilita a vida de vocês, caso vocês já queiram ter uma maior praticidade nesse sentido. Esse também é outro exemplo de GIF estourado mais texto estourado, que você também não precisa ocupar desde cima até a parte de baixo do slide. Pode passar, Juan. Massa. Beleza. E o quarto ponto aqui que a gente está trazendo para vocês são as opções de círculo, beleza? Que aí aqui segue aquela mesma linha lógica que o Gui estava comentando. A gente coloca um círculo em volta da nossa imagem, faz a questão de pegar cores do nosso GIF de fundo aqui para a construção e aplica um pouquinho de transparência aqui no nosso GIF, ou no nosso círculo, tá bom? Que aí não some totalmente o GIF de fundo e você mesmo assim consegue ler a palavra sem ela ficar perdida no meio do GIF que está se movimentando. Tem uma pergunta aqui.
Boa, Os pode falar. os GIFs não acabam colocando o maior foco no slide ao invés do apresentador? Fiquei com essa sensação. Rodrigo. Massa, boa pergunta. Dependendo do contexto, aqui para o nosso caso, por exemplo, a gente não traz muito essa preocupação porque o GIF ele é bastante repetitivo e apesar de muito rico em informação, digamos assim, né, ter muito detalhe, para o nosso estilo de apresentação aqui hoje não faz tanta diferença. Mas essa pergunta é muito válida em contextos que, por exemplo, você está apresentando para um professor, para uma turma, para um cliente, enfim. Nesses contextos, tem casos que o GIF, por exemplo, ele não é nem um pouco recomendado, porque você está fazendo uma apresentação mais formal, né? Então, a gente recomenda ou não usar os GIFs, ou usar, se você realmente precisa de uma imagem, você utilize somente uma foto, né? Em boa qualidade e tudo mais. Então, dependendo do contexto, pode ser o que se adeque. Mas você fala assim, mesmo assim, o GIF para mim ainda chama muita atenção. Existem GIFs que eles têm um fundo mais transparente, que são imagens fundos bem minimalistas. Inclusive, se sobrando um tempinho ao final, a gente pode mostrar exemplos para vocês, que eles trazem esse detalhe, eles tipo, dão essa dinamicidade para a apresentação, mas de uma forma mais sutil. Beleza? Outro ponto... Pode ir, Aninha. Outro ponto importante é que tem que ter muito cuidado quando vocês forem utilizar o GIF, para não utilizar o GIF demais. Nesse caso, a gente utilizou bastante GIF, mas é porque a gente queria trazer uma ideia de, vocês podem utilizar o GIF, sabe? Então, dependendo do contexto, se você for fazer uma apresentação, por exemplo, para uma turma de adolescentes, digamos assim, você está indo apresentar um projeto seu para adolescentes. São pessoas que tendem a ignorar muito o que está sendo falado e prestar mais atenção no GIF. Então, utilizar um GIF em momentos para criar descontração pode ser mais interessante do que só usar GIF, sabe? Isso, então varia muito do contexto para vocês, beleza? Aqui, por exemplo, dentro da ADIM, para apresentações mais para ADIM como um todo, que são mais pessoas jovens do curso de administração, a gente preza por isso, porque a gente traz informação mais direta e mais dinâmica para não perder tanto interesse visual. Mas, por exemplo, para projetos que a gente entrega para os nossos clientes, eu tenho clientes que eles preferem informação bem destrinchada, com slide, explicando cada coisa, porque eles só tem aquele tempo da reunião para receber aquela informação, então eles precisam de um certo detalhamento, como também outros que prezam pela dinamicidade. Aí eu uso aquela questão dos GIFs mais simples que eu falei para vocês. Então a gente usa uns GIFs mais minimalistas para ter uma dinamicidade porque o cliente gosta, mas sem deixar de perder a formalidade dentro da apresentação. Massa? E aqui é outro exemplo, beleza? Que a gente utilizou o ladrão de cores aqui também. A gente procurou dar um destaque para o branco, para o azul. Isso é mais questão de exemplo para vocês. E é isso. Gui? Tá por aí? Desculpa. Ícones. Qual a importância de usar ícones? Eu acho que é sempre interessante você pensar nessa questão dos ícones e do que você pode utilizar. Quando você não quer usar uma imagem, você acha que seria muita informação para pôr naquele slide, mas mesmo assim você quer deixar algo mais visual, você quer deixar algo mais direto, você busca os ícones. Que são imagens pequenas, simples, que sempre tentam trazer uma informação direta do que está acontecendo ali. Então, por exemplo, você vai falar de uma pesquisa, você pode pôr uma lupa. Aquilo ali vai poder remeter. Uma pesquisa de amostra, você põe uma lupa e remete a uma pesquisa em que o povo está observando, está procurando saber e conhecer. Aí você não precisa procurar uma imagem em relação a isso, você usa um ícone. Tá. Massa. Então, onde encontrar o ícone? Na Flatcom, que é o exemplo que eu vou trazer daqui a pouco, flatcom.com, e o icons8.com.br. São os dois sites que a gente usa aqui na ADIM. Beleza, pessoal. E eu, como um bom amante do Flat Icon, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como vocês podem utilizar, beleza? O acesso à plataforma é bem simples, você pode acessar com o seu e-mail mesmo. Uma dica que a gente dá para quando você estiver procurando várias coisas para acréscimo visual dentro da sua apresentação, sejam imagens, sejam fotos, sejam GIFs, é que vocês façam a pesquisa em inglês dos termos para que vocês consigam ter mais variações
daquele mesmo termo, tá bom? Porque geralmente quando a gente pesquisa em português, existe uma limitação um pouquinho com a variedade de imagens, mas aí vai dependendo de cada contexto, beleza? Então, se vocês não acharam muito bem o que vocês queriam em português, pode pesquisar em inglês e tudo mais. Então, aqui no Flat Icon, por exemplo, você pode estar fazendo uma apresentação para o seu contexto de ONB e você quer algum ícone que representa a sala de aula, porque você está apresentando alguma coisa para os alunos. Aí eu coloco aqui Classroom, que é a sala de aula em inglês, e ele vai me dar diversos ícones aqui que são relativos à sala de aula, beleza? Se vocês observarem, tem esses com a coroinha aqui, que é a versão paga dele, mas não se preocupem com isso, você pode só aplicar um filtro aqui, dependendo do que você quer, você pode colocar só para ele disponibilizar as versões gratuitas, e também, dependendo do seu layout, você pode alterar o estilo deles, né? Então, você pode mostrar todos, você pode deixar só os black outlined, né, que são esses com a linhazinha preta em volta. Tem os que são black filled, que são preenchidos pela cor preta. E tem os multicoloridos, né, que são essas outras várias variações aqui. Então, dependendo do seu layout, você pode baixar um ícone específico para cada um. Suponhamos que eu queira esse ícone aqui. Você pode baixar ele tanto em formato PNG como SVG. A diferenciação aqui é só mais pelas plataformas que você utiliza, mas de modo geral, gente, é sempre PNG que você baixa a imagem, tá bom? Porque ela vem com fundo transparente. A SVG também, mas ela é mais para outros contextos de formatação digital, designer e tudo mais. Mas é bem simples. Baixou em PNG aqui, você faz o download free e ele já baixa para você o seu ícone. Tanto no PowerPoint como no Google Apresentações é bem simples. A imagem que você baixou, você pode abrir a pasta lá nos seus documentos ou você simplesmente pode arrastar ela para cá, beleza? E ela já vem em ótima definição para você e não importa o tamanho que você coloque a imagem, ela vai estar sempre em boa definição. Tranquilo? Então é bem simples, bem tranquilo de usar o Flat Icon e todas essas outras, a outra plataforma aqui do Icons 8 é o mesmo princípio, tá bom? Sobre isso, seria legal a gente falar também da questão da definição, né? Se você aumentar ali no cantinho, você consegue definição. Agora, se você aumentar nos cantos, a imagem acaba ficando retorcida. Então, mostra aí, Luan. Mas, quando você baixa a imagem em PNG, não importa o tamanho que você coloque, ela vai ficar sempre em boa qualidade, tá bom? Então, se você, por exemplo, pega uma imagem do Google e simplesmente joga ela aqui, primeiro tem que ter o cuidado com questão de plágio, né? Em questão de documentação que você está utilizando, e também com relação à boa definição da imagem, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a boa definição para vocês terem noção de como que é importante esse cuidado. Só complementando o Juan com relação aos ícones, se você estiver fazendo alguma coisa no PowerPoint, se eu não me engano, e no Excel, nas versões mais atualizadas do Windows, eles criaram uma nova aba de ícones, então também lá tem muitos ícones interessantes, caso você não queira baixar de algum outro lugar. Mas lembrando que é só para as versões mais novas do Windows. Massa. Bom, agora falando um pouquinho sobre imagem, né? Pode passar. Primeiramente, precisa entender se realmente precisa mesmo colocar uma foto ou uma imagem na nossa apresentação. Então, você precisa mesmo colocar uma foto? Precisa mesmo colocar uma foto? Então, basicamente é isso. Tipo, a gente precisa realmente entender em que momentos a foto ela é agregador e em que momentos ela realmente é importante para poder colocar no slide. Então, por exemplo, pode passar. Nesse aqui exemplo, que a gente quis trazer uma questão do crescimento ambiental. Então, essa foto aqui ela foi realmente uma questão muito importante, porque remeteu ao meio ambiente e remeteu a tudo isso. Não adianta a gente querer colocar alguma foto e que ela não faz sentido só poder colocar uma foto por colocar. Às vezes uma foto a mais pode ser uma questão ruim para sua apresentação. E sempre lembrando a questão da qualidade, né? Não adianta a gente querer colocar uma foto estourada desse jeito aí, porque vai acabar virando uma questão ruim para você. Então, a foto era para vir uma questão boa, ela veio uma questão ruim. Então, pode passar. Então, a gente sempre tenta prezar pela melhor qualidade da foto, por mais que, às vezes, ela não se enquadre muito bem na sua slide, você tem que tentar ao máximo fazer com que ela se enquadre. E se ela não se enquadrar de jeito nenhum, o ideal é você procurar outra foto para se enquadrar nela, porque ficar igual o pato anterior lá não faz sentido nenhum e acaba ficando uma imagem um pouco distorcida e um pouco ruim. Mas até complementando essa questão de enquadrar que o Vini comentou, gente, essa questão de enquadramento, por exemplo, são essas considerações que a gente traz aqui, deixa eu diminuir um pouquinho.
Deixa eu colocar 50%. Essas questões de enquadramento que a gente traz é muito nesse sentido da imagem ficar balanceada aqui dentro da sua construção do seu slide, ela fazer sentido onde ela está, não ficar preenchendo além do que deve, ficar com qualidade ruim, beleza? Então, essa questão de enquadramento dela é muito nesse sentido. Tranquilo? Massa. Voltando aqui. Beleza, pessoal. E onde vocês podem encontrar imagens com boa qualidade? Tá bom? Aqui a gente vai dar alguns exemplos. Tem alguns exemplos mais práticos para a realidade de vocês. Vocês vejam que se adapta melhor em eventuais apresentações que vocês forem colocar imagens. Tá bom? A gente tem o próprio Google, que basta que você pesquise a imagem em HD, né? Vou fazer uma demonstração aqui, né? Então, vou falar, pesquisar Duck HD. Ele vai me dar um patinho em HD, um pato real ou não, aqui, ó. Eu coloquei em imagens, ele vai me dar várias imagens de pato em HD que eu precise, tá bom? Ele tem essa questão de ferramenta aqui do Google, que é uma dica legal para vocês, que vocês podem utilizar, pesquisar pelo tamanho, vocês podem pesquisar imagens grandes, médias ou ícones, vocês podem utilizar cor. Uma dica importante aqui é caso vocês queiram baixar uma imagem do Google que tem um fundo transparente, né, que ela venha cortadinha, vocês podem selecionar, porque aí ele já vai trazer vários patos cortados com fundo transparente. Então, ele vai vir aqui, só que com um fundinho transparente. Tá vendo que tá esse xadrezinho aqui ao fundo? Quer dizer que essa imagem tá com fundo transparente. Então, vocês podem utilizar esse recurso aqui também. Vocês podem pesquisar tanto por imagens quanto por GIFs. Eles trazem GIFs de pato aqui também, se vocês acharem necessário. E também tem questão de direito de uso, né? Então, se você quiser pesquisar alguma imagem, deixa eu colocar imagem aqui, nas questões de direito de uso, ele te dá as opções, né? Se você tem licença, se você quiser baixar a imagem do Google sem ter essa questão de plágio, vocês podem ter esse cuidadinho aqui também, beleza? O próximo recurso que a gente tem como exemplo é o Shutterstock, que é um banco de imagens, um site de banco de imagens que você pode baixar, todas elas em boa definição. Tem o 500 Pixels, que também é um site, tem o outro que é o Pixels, tem o Unsplash, tem o Pixabay, beleza? E aqui, ó, eu vou só trazer outro exemplo do Unsplash para vocês darem uma olhadinha. No Unsplash aqui, como ele é um site em inglês, o ideal é que vocês pesquisem também pelos termos em inglês. Vou pesquisar o pato aqui também, porque a gente estava no nosso exemplo. Vocês vão achar várias imagens de patinho aqui que vocês podem pegar, beleza? Quando vocês chegam nela, só fazer um download aqui pela lateral, que ele já baixa a sua imagem, tranquilo? E essas imagens aqui nesses sites de banco de imagem, você não precisa se preocupar tanto porque elas são imagens de livre uso para qualquer contexto. Então, você não precisa colocar direito autoral e tudo mais, beleza? Então, é só acrescentar a imagem na sua apresentação, que ela já fica aqui em ótima definição, beleza? Aproveitar que o Juan já falou dessa questão de direito de imagem e acaba sendo uma resposta já para a pergunta da Jéssica, que ela perguntou aqui. Calma. Todas as imagens têm que aparecer nas referências da apresentação? Isso. O Juan, ele falou no Google, né? No Google você pode escolher onde tem a questão do... Direito autoral. Direito autoral, obrigado. Isso, direito autoral. Então, se você pegar uma imagem que não tem direito autoral requisitado, não tem a necessidade. Você pode pôr as referências, mas não tem a necessidade de colocar. Quando tem direito autoral, é sempre bom você colocar, você põe no cantinho, ou então você pode pôr no final, onde você preferir. E no Splash, tipo, o Juan já falou que tipo, todas as fotos são gratuitas e que não requisitam direito autoral. Então, você pode usar elas sem medo. Isso, e outro ponto é que também depende do seu contexto. Tipo assim, no contexto da ADM, não faz sentido a gente colocar referência de imagem para o cliente ver. Mas se a gente for no contexto da UNB, por exemplo, se a gente tiver que pôr os direitos autorais de alguma foto, é bem melhor que a gente coloque. Então, a gente põe ele no canto, põe no final como referências do que a gente formulou na apresentação até ali. Então, Exato. Sempre bom pensar no contexto e pensar na questão dos direitos autorais. Isso mesmo, boa consideração, Gui. Tem mais uma pergunta aqui. Boa. Gabriel, como manter a mesma imagem de um slide para o outro? Massa. Você pode utilizar ela tanto como o layout de fundo. Aqui a gente entra num aprofundamento muito massa aqui do nosso
Explica normal e depois, se der tempo, a gente vai nesse daí. Massa. Beleza, para você simplesmente colocar uma imagem como fundo e replicar ela para todas as imagens, você pode, tipo, padronizar como você quer aqui. Vou fingir que é desse jeito que eu quero a minha imagem aqui. Ah, massa, eu quero meus patinhos desse jeito. Basta você selecionar com o botão direito aqui no Google Apresentações, ou no PowerPoint, ou no Canva também. No Canva ele vai ter uma opçãozinha lá de duplicar o slide. É só vir aqui e duplicar o slide, que aí todos os seus slides vão estar com essa padronização. Beleza? Se você não quiser usar essa questão de duplicar os slides, você simplesmente pode pegar a imagem de um slide, dar um Ctrl+C nela, ou apertar com o botão direito e copiar, e no outro slide que você quiser que a imagem também esteja, colar. Beleza? E se você quiser que tenha alguma informação atrás dela, é só usar aquela questão de ordenação que a gente comentou, que você pode enviá-la para o fundo aqui e aparecer as suas demais imagens. Tá bom? E é sempre legal também que essa parte de copiar e colar, ela já vem na formatação que você colocou. Então, se você colocar a imagem pequenininha, ela vem pequenininha para não ter que, tipo, realmente ajustar. Igual no slide que a gente fez aqui, 90, 91, 92, a gente pegou a mesma imagem e foi copiando e colando em cada slide. Exato. Ó, a gente fez essa mesma padronização da mesma imagem para todos eles. Beleza? E uma dica muito legal para vocês aqui, não vou nem voltar para a apresentação, que eu já vou mostrar ela, que é a ferramenta de captura no computador, beleza? Se vocês pesquisarem na barra de pesquisa do computador de vocês, vocês vão ver que tem essa ferramenta de captura, beleza? Eu já deixei ela aqui fixada para vocês terem noção de como que ela funciona. Beleza? Então, se, por exemplo, você construiu um documento, alguma imagem, fez algum desenho, e você fala assim, não estou conseguindo baixar, estou tendo dificuldade de transformar isso em imagem, de pegar esse ícone específico, existe a ferramenta de captura dentro do computador, que ela é bem simples. Você acessa ela, clica em nova, que ela vai fazer um recorte de qualquer lugar da sua tela que você queira, beleza? Com uma boa definição da sua tela. Então, por exemplo, eu quero esse íconezinho aqui do Google Apresentações, mas não estou achando nenhum lugar. Eu simplesmente seleciono ele aqui, ó, com a minha ferramenta de captura, e ele já aparece para mim, beleza? E aqui você pode salvar o documento como o arquivo como imagem, ele já baixa ela como PNG, beleza? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, a apresentação, salvei. Depois de salvo, basta eu querer inserir onde eu quiser nele. Então aqui, né, deixa eu pegar nesse exemplo da ferramenta de captura aqui, eu vou inserir uma imagem. Juan, Oi. como repetir, por favor? Claro, sem problema. Certo. Acessando a ferramenta de captura, ela tem esse nome no computador, beleza? Se algum dos computadores de vocês não tiver, eu não sei se é só para o Windows, isso certinho, mas é só uma dica mesmo. Clicou nesse seu aplicativo da ferramenta de captura aqui, nesse recurso, selecionou em nova captura aqui, em novo, beleza? Aí ele vai se redirecionar, ele vai ficar meio turvo a imagem aqui, você vai se redirecionar para o que você quer capturar na sua tela, beleza? Nesse caso, eu estou querendo esse iconezinho aqui do Google Apresentações. Eu simplesmente seleciono ele com o meu mouse pressionado e ele já vai me dar a minha imagem. Tá vendo? Ele transformou tudo isso aqui numa imagem só. Esse recorte que eu fiz. Após isso, é só salvar como, que ele já vai ele já vai salvar o seu como imagem. Tranquilo? Se precisar que repita, pode ficar à vontade. Gente, só complementando o Juan, para quem tem Mac, para capturar a tela, você tem que apertar Shift, Command e o número 4. Então, é uma forma de você capturar a tela. E outro ponto é que quando você usa a ferramenta de captura, é muito importante que você tenha atenção naquele ponto que a gente falou sobre a qualidade das imagens, porque perde um pouco da qualidade. Então, você tem que sempre olhar para esse ponto também. Sim, verdade. Vou até demonstrar aqui para vocês, quando você faz a inserção daquela imagem que eu acabei de fazer aqui, ó, do apresentações, para vocês darem uma olhadinha, ela vem bem pequenininha aqui, né? Vou deixar 100%, ó, ela vem do tamanho que ela era, certinho. Mas se você aumentar muito, então, entre esse cuidado que a Aninha comentou, ela perde um pouco a qualidade, tá bom? Então, esse recurso da ferramenta de captura, ele é muito bom, mas cabe esse cuidado com a questão da formatação. Beleza? Massa. Então, falamos de imagens, agora vamos para GIFs. Então, gente, falando um pouco sobre animações e GIFs, né, a gente utilizou bastante na apresentação. É algo que traz dinamicidade, dependendo do assunto que você aborda, do público que você está se direcionando. Pode passar, Juan.
Existem vários lugares que você pode achar. Um deles é o YouTube. Lá é possível você também conseguir baixar os GIFs e referenciar, né? Porque no caso da apresentação você consegue colocar o URL, né? Que é o código que tem o link, né? Você pode colocar lá na apresentação. Pode passar uma. Olha, inserir vídeo. Você coloca do YouTube também. Também dá, caso você queira colocar algum vídeo, não precisa ser necessariamente um GIF. Se você quiser colocar um vídeo na sua apresentação, você pode. Pode passar, por favor. E onde encontrar GIFs? Foi uma pergunta que fizeram recentemente, que a gente usa muito o GIF, que é um site que tem vários GIFs, tem GIFs de tudo, quanto é coisa lá. Você pode pesquisar tanto em português, tanto em inglês. Em inglês você vai conseguir achar uma variedade muito grande de GIFs, mas em português você consegue achar alguns GIFs mais específicos, por exemplo, brasileiros, sabe? Agora você vai mostrar um pouquinho, né? O Juan, no caso, vai mostrar um pouquinho. Isso. Como procurar esses GIFs. Massa. Aqui no GIF, então, você pode simplesmente acessar, né? Ele é bem tranquilinho aqui. Eu acho que só vai precisar recarregar a página aqui por conta do PC. Mas tudo bem. Aí nele, assim que você acessa o GIF, tudo bom? Deixa só ele carregar aqui, no tempo dele. Beleza. Eu vou pesquisar o pato porque era o nosso exemplo e bora. Aqui, quando você pesquisa isso, ele vai te dar vários exemplos de GIFs. Eu acho esse aqui é mais bonitinho. Vou pegar ele aqui. Eu só cliquei 2 vezes nele, tá bom? Que ele já vai abrir em outra aba para mim aqui, o patinho. E você só vai copiar o link, tá bom? Para você conseguir fazer a inserção do GIF, você não precisa fazer download dele, você só baixa, copia o link aqui. Beleza? Certinho. Aí você vai voltar no seu Google Apresentações aqui. Aí você vai fazer em inserir, né? Aí você vai colocar imagem por URL, tá bom? Porque como você não baixou no seu computador, é só você baixar, colar o URL do GIF aqui. Ops, deixa eu pegar o outro GIFzinho, o outro link dele aqui, calma aí. É só porque o meu PC Tá na outra aba ali, amigo. Sim, é porque tá me aparecendo o compartilhamento de tela. Aí ele não deixa eu clicar no negócio. Aí depois o Vitor pediu para ensinar como é que faz para baixar, se ele quiser baixar. Massa, boa. Aí aqui eu só inseri o URL, ele já vai me dar o GIF bonitinho e ele insere aqui na minha imagem, beleza? Então, já está aqui bonitinho. E esse também não precisa colocar aquela questão de direito autoral, porque o GIF é um site que te dá os recursos gratuitos para você poder acessar. De quem foi a pergunta, Vini? Vitor. Massa. Respondendo a pergunta do Vitor, se você precisar baixar, você pode acessar o Google, por exemplo, né? Porque no GIF ele te dá o recurso da URL. Mas aqui, se você quiser baixar algum do Google, ele já vai te dar a imagem em GIF. Deixa eu selecionar uma outra aqui, ó. Beleza? Só apertar com o botão direito, salvar imagem como, beleza? Aí ele já vai salvar em formato do tipo GIF. Beleza? Aí aqui tem vários exemplos, ó, de GIFs que eu vou baixando aí pela vida. Enfim, beleza? Meu Deus, se acessarem meus documentos vai ser uma baixaria da melhor qualidade. Mas beleza. Tranquilo? Então, é só clicar com o botão direito e salvar a imagem como que você baixa no seu computador também. Pode usar para você, tipo, ter um banco de GIFs, um banco de imagens, enfim. Beleza? Bom, então já estamos chegando aqui no finalzinho e a gente vai trazer algumas dicas de como fazer uma apresentação de Open Pact. A gente já falou a maioria delas aqui durante a apresentação, mas a gente vai reforçar ela agora. Então, a primeira dica é conhecer o seu público. Então, saiba para quem você está apresentando, saiba o contexto dessa apresentação e tente fazer uma apresentação que se enquadre nesse contexto. Não adianta nada eu chegar a fazer uma apresentação toda colorida, cheia de GIF, para o CEO de uma empresa que pode ou não contratar o meu trabalho. Então, a gente tem que pensar sempre qual é o contexto da apresentação, para quem eu estou apresentando, para a gente poder, a partir daí, criar o layout perfeito, então a apresentação perfeita de alto impacto para essa situação. Análise da quantidade de texto.
é sempre importante você ter muito cuidado com a quantidade de texto que você coloca num slide. Porque se você põe muito texto, acaba sendo muita informação, acaba tornando o slide desinteressante. Massa. Voltei aqui, Gui, foi mal. Relaxa. Beleza, tá conseguindo ver minha tela aí? Tudo tranquilo, amigo? Acho que eu compartilhei. O Vini está compartilhando agora. Ah, tá. Então, beleza. Aí um exemplo de um slide que seria... Tá dando para ver agora, Francilene? Vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal? Sim. Beleza. Tá, ok. Beleza. Então, ó, esse aqui é um exemplo do que você não deve fazer. Então, não põe esse tanto de texto, esse tanto de informação. A pessoa acaba se perdendo nesse tanto de coisa. Então, você deleta, apaga, cancela. Então, a partir dessa quantidade de texto, fica muito cansativo para a pessoa, fica difícil de ler, é muito pequeno, a pessoa começa a se embolar no que está escrito e acaba sendo uma apresentação maçante e desinteressante. Então, a gente pode começar a pensar em reduzir os textos. Então, essa seria uma quantidade boa, uma quantidade interessante que torne a sua apresentação mais dinâmica e mais atrativa. Esse seria o volume ideal. Ou seja, slides são outdoors. Você põe o mínimo de informação escrita para passar o máximo de informação não escrita, que seja através da interpretação da pessoa, seja de maneira visual, através de imagens, GIFs. Então, esse é o objetivo dos slides. E também complementando o Gui, o fato do slide ser um outdoor, a gente tem que chamar o máximo de atenção possível para a pessoa para o que você está falando. Então, a partir do momento que você faz um slide que gera essa atenção, a pessoa tende a prestar mais atenção no que você está falando. A terceira dica é que você tenha um banco de dados de imagem GIF. Então, pela vida, você vai fazendo uma apresentação aqui, outra ali, aí você começa a baixar as imagens, começa a baixar GIFs, ícones. A partir daí, você começa a organizar em pastas. Organiza, tipo, esse passo aqui é para imagens de, não sei, pessoas. Essa aqui é de comida. E você separa em temas para quando você for fazer uma apresentação temática, uma apresentação diferente, você consiga saber, você tem essas informações para poder colocar dentro dos seus slides. Massa. Tem uma pergunta aqui do Cláudio, eu já vou responder, eu só vou complementar essa questão do Gui primeiro. E essa construção que a gente fala de banco de dados é muito pela praticidade no nosso contexto universitário, seja para estágio, seja para aulas que a gente está tendo, enfim, que vocês tenham esses bancos para ficar mais prático quando vocês precisarem usar recursos, né? Não necessariamente pensem que toda vez que você está fazendo uma apresentação, você tem que fazer uma apresentação diferente da outra, porque você está atendendo públicos diferentes. Então, se você... É até uma sacada que você pode usar, tipo, o mesmo layout, o mesmo template que você já criou para diversos tipos de contexto. Beleza? Se adequando a cada um deles, claro. Mas com esses bancos, você já pode ter essa praticidade e esse preparo. Beleza? O Cláudio perguntou aqui, tenho muito conteúdo técnico. Como faço? Massa, boa pergunta, Cláudio. Nesses contextos entra aquilo muito que o Vini falou lá no começo da apresentação, que se você tem muito conteúdo e esse conteúdo ele é relevante e precisa estar no seu slide, ou você tenta trazer ele em tópicos, que tipo, você consegue, tipo, deixar todos os tópicos relevantes e abordando cada um deles na sua fala. Se é realmente necessário que esteja o conteúdo escrito no seu slide, né, na sua apresentação, procura destrinchar em uma maior quantidade de slides. Beleza? Porque aí você não vai ficar com o slide tão carregado e você vai conseguir passar de maneira clara, seguindo uma linha de raciocínio, o que você quer apresentar. Beleza? Nesse ponto, é importante também lembrar daquela questão das palavras-chave. Então, quando você tem muito conteúdo técnico para apresentar,
você pega as principais palavras de cada tópico e põe. Você põe, tipo, sei lá, 5 tópicos, onde cada um deles você põe uma frase curta ou então uma palavra. E a partir dessa palavra, dessa frase, você desenvolve na fala todo o conteúdo técnico que você precisa. Bom, então a quarta dica é criar sempre uma linha lógica do que você está fazendo, né? Então temos a questão do Golden Circle, que a Aninha vai explicar um pouquinho melhor. Então, gente, o Golden Circle, ele serve basicamente para você guiar sua apresentação, né? Então, você começa com o porquê. Tipo, você traz um problema, por exemplo. Digamos que a minha apresentação ela é pautada em resolver um problema de engajamento para uma empresa, digamos assim. Ou também, tipo, sei lá, eu tenho um objeto de pesquisa e aí esse é meu objeto de pesquisa, é meu problema principal. Então, tipo, você começa com o porquê, né? Então, tipo assim, digamos que o problema em si começa como o principal ponto, né? Aí depois você passa para o como. Então, tipo assim, como você pode resolver esse problema? E depois você vai passando para o quê. Então, o que você pode fazer para resolver esse problema? Então, tipo assim, você vai passando por todos esses pontos para que você consiga direcionar. Você começa com um ponto-chave, onde as pessoas vão conseguir entender, tá, beleza, a apresentação vai falar sobre aquilo, e como resolver aquilo, e o que deve ser feito para resolver aquilo. Então, você vai, tipo, desenvolvendo todo esse problema, e vai chegando até a solução, que é no ok. Então, tipo, você começa... Eles são divididos em 3 círculos, e o círculo interno, ele é algo que, tipo, ele já é a raiz, ele é o interno de toda a questão que você vai desenvolver a ideia. Então, você passa desde do princípio, que é o problema, e vai chegando até onde a pessoa tem todo o conhecimento do que é o problema, como ela vai poder resolver e o que ela deve fazer para resolver aquele problema. Entendeu? Faz sentido? Também tem uma outra ferramenta que não está no slide, que é a jornada do herói, que ela consiste em 12 passos, que ela vai desde a consciência limitada de um problema até o domínio final do problema. E ela segue mais ou menos a mesma lógica do Golden Circle, só que ela vai um pouco diferente, porque ela mostra pontos que contrapõem a jornada em si, né? Porque você pensa, o herói ele vai seguindo uma jornada, né? Que é uma história. E aí tem momentos que acontecem adversidade. Por exemplo, quando existe uma preparação para uma mudança na história. Então, tipo, você começa contando a história dele, e aí você muda completamente o contexto, e aí você traz uma outra perspectiva, que também ajuda a ter um conhecimento maior do domínio final. Então, isso é muito importante. São ferramentas que você pode utilizar para guiar a criação da sua apresentação. Tem uma dúvida aqui do Rodrigo, que é uma dúvida que pode parecer básica. Na hora da apresentação, é válido levar algo para nos lembrar de falar algo, tipo uma anotação ou um tablet, ou o slide deve ser o único guia? Então, a gente recomenda que o slide ele possa ser o seu guia na apresentação. Então, você tem que preparar ao máximo e usar o slide para você se guiar e lembrar de alguma coisa. Mas, se você realmente não está confiante, não está pronto para aquilo, talvez levar um tablet, alguma coisa, que dependendo da situação, pode ser algo aceitável, porque é melhor você, às vezes, dar uma olhadinha no tablet ou na anotação do que realmente ficar perdido lá na frente de um público muito grande. Então, às vezes, o ideal é realmente você usar o slide para poder guiar, mas caso não seja possível, você pode usar sim alguma coisa. É algo, inclusive, que a gente trouxe na apresentação, desculpa, Ana, que, tipo assim, a gente falou lá no início que a apresentação de alto impacto, ele é um guia para sua história. Então, você tem que criar uma apresentação não só pensando no público, você pensa no público, pensa em passar informação, mas você pensa em fazer uma apresentação onde tem aqueles pontos, aquelas palavras que te ajudem a lembrar do que você precisa falar. Então, aqui, nesse slide, por exemplo, o Golden Circle, tem porquê, como e o quê. A gente como fez esse slide com o objetivo de a gente saber qual é o tema do slide, a gente passa isso para vocês, mas também a gente recebe isso. A gente sabe o tema e a gente sabe os 3 pontos que a gente precisa trazer, que é o porquê, o como e o quê. Então, é sempre bom você focar em construir o slide para o público, mas também para você, para que a partir do slide, para que ele seja o seu único guia. Desculpa. Ótimo, Gui. Só finalizando aqui sobre o Golden Cycle, ele tem uma TED Talk, eu vou mandar aqui o link agora,
que fala bastante sobre essa forma de montar as suas apresentações. Eu vou mandar aqui o link, é muito interessante. Recomendo bastante que vocês vejam. Massa demais, Aninha. E para indo finalizar aqui nossa apresentação, pensem bastante que e isso entra muito aquele ponto que uma pessoa que comentou, né? Se o GIF chama muita atenção, distrai, pensem bastante que você é o foco da apresentação, beleza? Então, se você precisa usar o recurso, às vezes uma imagem, um texto, uma frase, um GIF, pensa que você é o foco da apresentação. Aquilo está te dando só o suporte para que você consiga desenvolver a sua linha de raciocínio, aquilo que vocês queira estar apresentando, beleza? E o outro ponto, né, que a gente fala é pense fora da caixa, né? E o que é esse pensar fora da caixa, né? Não necessariamente o pensar fora da caixa, ele é fazer uma coisa extremamente inovadora, mas simplesmente você pensar no público que você está apresentando, pensar na melhor forma de passar aquilo, já é pensar fora da caixa, porque você está pensando no outro e pensando na melhor forma de apresentar aquilo, né? Até eu acho que foi o Cláudio aqui, se eu não me engano, isso. O Cláudio, ele falou, né, que às vezes ele precisa apresentar um slide que tem muitas fórmulas e um passo a passo dessas fórmulas, né? Se você pensar para a pessoa que vai estar assistindo e você quer passar aquele conteúdo de forma clara, se você colocar a sua fórmula lá em destaque, se você colocar, tipo, esses passo a passos em tópicos, você pode deixar mais claro para a pessoa. E isso é muito pensando na experiência do usuário que vai estar assistindo sua apresentação e para te dar esse guia e essa confiança na hora que você estiver apresentando, porque quando você recorre ao slide, você não vai precisar de um texto escrito, de um tablet para você poder consultar o que você está falando, beleza? Então, é muito nesse sentido. E até algo lá que ele colocou aqui agora, que ele fala que usa a filha dele como teste, né? Para ver se está fazendo a lógica e se não fizer, ele refaz o ponto. Então, é exatamente isso. Você tem que tentar trazer a melhor experiência e tentar realmente trazer algo a mais para quem está apresentando, para poder realmente compreender e fazer com que a sequência faça lógica. E também esse ponto de pensar fora da caixa é pensar em simplicidade. Não, quando você fala em inovação, não é necessariamente você fazer algo mirabolante, algo, sei lá, explosivos e tal. Não. Você pode fazer algo simples que seja suficiente para aquela realidade que você está. A partir do momento que você faz algo simples e eficiente, você já está pensando fora da caixa. Então, realmente, é trazer a simplicidade e a eficiência para a sua apresentação. Então, para o final aqui, a gente traz uma dica, né, que é realmente pratique, porque a prática do slide, a prática de apresentação é a base de tudo, porque não adianta a gente querer, de um dia para o outro, fazer um slide de alto impacto. Então, a gente precisa realmente praticar muito. E agradecer vocês pela oportunidade. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Temos 2 minutinhos aí. Se tiverem qualquer dúvida, podem ir mandando pelo chat, pessoal. Enfim, a ideia muito daqui que a gente pensa com o workshop é apresentar para vocês os recursos que vocês podem utilizar para fazer uma boa apresentação, pensar nos gatilhos mentais que são necessários para que vocês tenham, para que vocês consigam desenvolver melhor a linha de raciocínio, tudo que vocês estiverem fazendo dentro dos diversos contextos que vocês forem utilizar a apresentação como um recurso. Então, é muito nesse sentido. Beleza, galera? A gente vai colocar também um link aqui para vocês passarem feeds para a gente, como foi a apresentação. A Aninha vai colocar aí para vocês puderem responder também, para a gente poder melhorar, talvez, nas próximas vezes que a gente conseguir um encontro. Aí o Forms aí. Massa, pessoal. Aí vocês podem acessar esse Forms aí, vai ajudar a gente demais, trazendo feedback sobre a apresentação. Se vocês tiverem algum ponto que vocês falam, velho, eu queria que vocês tivessem falado um pouquinho nisso, podem perguntar pra gente agora, ou também colocar aí no Forms que a gente vai procurar sempre melhorar para trazer as apresentações para vocês. Beleza? Sobre o YouTube também, a galera do CADM, ela tem maior informação sobre isso, de quando vai ser disponibilizado. Então, se o Gabriel puder responder aí. A Andressa vai passar os informativos agora para vocês, tá bom? Tranquilo. Beleza. Enquanto eles vão passando os informativos, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar aqui os nossos contatos também para vocês mandarem e-mail para a gente, se tiver alguma dúvida, quiser marcar alguma reunião, algum encontro para pedir algum helps com relação a isso, a gente fica à disposição para vocês também, beleza? A gente também queria agradecer todo mundo que esteve aqui presente. Foi um momento muito troca, sabe? A gente recebeu algumas dicas que a gente também não sabia.
Vocês tiraram bastante dicas, então tipo, a gente aprendeu bastante com esse momento e foi muito, muito legal, foi bem, bem divertido. Se puder responder os forms pra gente conseguir melhorar e trazer melhores palestras para o que vem, workshops, então seria muito enriquecedor também. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigadão, galera. Foi ótimo poder conversar com vocês e ter essa troca. Obrigado pelos comentários aí no chat. E foi muito bom contar com a participação de vocês, galera. Obrigadão mesmo. Sendo assim, finalizamos a atividade de workshop PowerPoint e agradecemos aos ministrantes Ana Carolina Pessoa, Guilherme Marques, Juan Macedo e Vinícius Borges na participação na 8ª Semana de Administração. Informo que os certificados serão enviados por e-mail assim que estiverem prontos e estarão disponíveis nos seus ingressos. Também lembramos que mais tarde também teremos atividades e agradecemos aos nossos patrocinadores. Fazenda e Mercado Malunga, Bombom da Bia, Barbearia Machado, Clínica de Nutrição Elite, Pizzaria Dom Badu, Maestri, Movimento Comunitário do Jardim Botânico, Quente Cop e Max Paleteria. E é isso, galera. Obrigadão aí por ter participado do evento. E eu só peço, Andressa, que você salve a gravação aí também, porque aí, quando minha internet caiu, você ficou como hoster. Aí se tiver como me passar o vídeo. Aham, tudo bem. Ok, obrigado.